Fala, dev doido! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um SaaS minimalista com Next.js. A gente vai usar na stack o Prisma ORM, o Clerk Authentication, o Stripe Gateway e o ShadCN UI para fazer uma aplicação simplesinha. Vou mostrar para vocês rodando mais ou menos como que é essa aplicação. Tá aqui ela já hospedada na Vercel, é uma landing page que não tem nada, né? Tem um negocinho aqui e aqui um header para você manipular sua conta usando o Clerk, né? Tem um botão de login e sign up. O que eu vou aprender com isso? O principal é o gateway de pagamento, que é a Stripe, né? Então aqui eu fiz duas assinaturas de teste, uma de básico e uma Pro. Aí eu coloquei aqui para assinar o básico e o Pro. Aqui ele tá dando erro porque eu não estou logado, então ele já valida se eu tô logado ou não. Se eu fizer o login aqui, eu vou fazer um login com o Google, né? Usando qualquer conta que eu tenho aqui. Se eu entrar aqui e clicar continuar, aí ele já vai me deixar fazer a assinatura. Eu vou clicar aqui para assinar o plano Pro. Vou cair nessa tela de cartão aqui, eu boto o cartão de teste 424242, ponho qualquer ano aqui, qualquer CVV e boto para assinar. Aí ele vai fazer a integração lá na Stripe, vai salvar no banco de dados. É isso aí que a gente vai ver na aula hoje, de um jeito simples. Tá aqui a assinatura, tem um botão também de gerenciar a assinatura que vai lá pro portal da Stripe também, tudo configurado. Então é isso que a gente vai aprender mais ou menos hoje. Aí aqui, isso aqui é tudo do checkout da Stripe, né? A pessoa vê quanto tá pagando por mês, pode cancelar. Se ela cancelar, vai cair no nosso webhook. Então tudo isso aí eu vou ensinar para vocês hoje. E para começar, eu vou ensinar também o que é o Next.js. Aqui está meu site. Criei aqui o site do curso. Cada aula que eu vou dar aqui desse tutorial, ele está aqui dentro de crazystack.com.br/curso Next.js completo, com todos os códigos funcionando, tá? Aqui a gente tem todas as explicações também do porquê de usar essas tecnologias, para a gente já começar a fazer hoje o nosso sistema com as stacks mais modernas do mercado, tá? O repositório vai ser esse aqui, ó, github.com/gumiranda/nextjs_cssp, que é a stack que a gente está usando, que é o Clerk, Stripe, ShadCN e o Prisma. Na aula 1 aqui, vamos começar a aprender a instalar e configurar o projeto Next.js. Primeiro eu falo por que usar o Next.js, né? Por que usar um framework da Vercel, ao invés de usar o React puro, né? Usando um Vite da vida, uma ferramenta aí. E um dos ganhos é o CEO, né? Ajuda bastante aí a fazer, em vez de configurar na mão. E também tem o tempo de build, tem tudo isso, né? Tem o server-side rendering para você fazer server components. Não que isso só dê para fazer no Next, mas o jeito do Next de fazer as coisas, a gente acaba ficando no ecossistema deles. Que o Next.js ele roda sobre o Node.js, permitindo JavaScript no servidor. A partir da versão 19 do React que a gente pôde fazer os componentes direto no servidor sem utilizar esse tipo de artimanha que o Next.js sempre usou, que é esse SSR aqui. Aqui eu coloco o App Router versus Pages Router. O que é o Pages Router? É a versão antiga, né? É a parte antiga de roteamento que já vinha por padrão. Então a gente tinha a pasta Pages, colocava as páginas tudo dentro, então eles mudaram totalmente da versão 13 para frente com a nova pasta App. Eu vou usar aqui no tutorial a pasta App, que é a pasta mais moderna, mas se você quiser saber como que funciona essa questão mais legada, como que migra do Pages para o App Router, você pode entrar aqui no próprio curso aqui e fazer o curso. Ele tem 3 projetos aqui em Next.js, né? 2 projetos, na verdade, são 3 projetos no total. Um deles usa esse aqui, né? Que é o do estabelecimento. Ele começou usando o Pages Router e eu tive que atualizar para o App Router, então bem bacana aí se você quiser ter esse background de migração. Agora vamos voltar aqui para a aula. TypeScript First, temos outros benefícios também, como esse Turbo Pack aqui, que é o sucessor do Webpack aqui para fazer o bundle da aplicação, que é 10 vezes mais rápido para build de desenvolvimento. E aqui estão os pré-requisitos do sistema para você ter na sua máquina. Você tem que ter pelo menos o Node 18, a versão do NPM ou Yarn, para dar o NPM instalar os pacotes. Aqui para melhor performance a gente usa o Node 20 para cima, que ele tem uma melhor performance no V8. E máquina, né? A gente vai utilizar o VS Code, esse Node Version para ver a nossa versão do Node. Eu recomendo vocês a usarem o NVM para fazer esse gerenciamento de nodes na sua máquina. Você pode ter mais de uma versão de Node, então recomendo vocês usarem o NVM. Se você entrar aqui NVM Node, ele tem o repositório do GitHub. Aqui tem tudo que você precisa para instalar o NVM e começar a gerenciar as versões aí. Tem algumas outras coisas também, tem como rodar um servidor aqui do básico, né? Então vamos começar aqui criando um projeto. Aqui já tem meio que um comando que ele já coloca o nome meu projeto, já bota aqui TypeScript, Tailwind, SLint, que ele vai te perguntando as coisas, né? Então vamos rodar aqui, eu vou criar aqui o projeto da aula. O projeto vai chamar Next.js, como que era o nome que eu tinha dado lá no repositório? CSSP. Vamos lá, esperar ele perguntar aqui se eu quero instalar esse cara. Vou mudar minha câmera aqui para cá para não atrapalhar a galera, né?
Você deseja usar TurboPack? Sim, meu garoto. Agora tem que esperar aqui baixar todas as dependências e ele já vai configurar o projeto para você. Vou instalar também o ChatCN na próxima aí, né, na próxima parte desse vídeo, que é a próxima aula aqui do meu blog, né. Aqui tem a versão interativa, se você quiser ir respondendo as perguntas uma por uma. Aqui faltou a pergunta do TurboPack, que é mais recente, né, acabei não colocando. Aqui tá como colocar o npm run dev para testar se está funcionando o projeto que você criou. E o resultado esperado é um logo do Next, a gente vai ver aqui. Vamos para a próxima aula aqui enquanto o negócio não roda, deixa eu abrir aqui. Você pode acompanhar isso aqui em formato texto, mas não vai ter o Dev Doido te explicando passo a passo aí, né, que a galera gosta. Estrutura de projeto, aqui é a estrutura do Next.js, que eu explico. Então tem a questão que a gente acabou de falar de App Router versus Pages Router, que é o sistema legado e que ainda é suportado, tá? Se você colocar uma pasta Pages, funciona na última versão, e tem outras coisas, né, outros padrões e convenções de código para funcionar, que foi totalmente alterado no App Router. Temos aqui um File System Based Routing, que vocês vão entender depois que o projeto for criado aqui. Eu vou explicar mais ou menos como que é a convenção que eles utilizam para fazer as rotas. Então, outro diferencial do Next.js é isso, você não precisa se preocupar com um React Router lá, com aquelas porcaria lá de passar parâmetros, não sei o que, ele tem um ecossistema forte nisso aí, né, vários exemplos de código que implementa por baixo dos panos. Então tem aqui o Convention Over Configuration como o princípio básico do Next.js. Ele usa convenções de nomes para funcionalidades específicas. E aí, com isso, o framework ele pode trabalhar de uma forma mais previsível, né, sem depender tanto do usuário fazer cagada. Aqui temos também o Collocation Pattern, onde arquivos relacionados ficam próximos. Isso aqui é bullshit deles aí, não tem nada a ver isso aí. Aqui está o diretório Source App, né, o coração da aplicação. São os 4 tipos de arquivos que eu posso criar que o Next.js por padrão reconhece. Não que eu não possa criar mais arquivos, mas ele vai tratar como um arquivo comum. Então o que é esse layout aqui? Esse layout aqui, ele é um arquivo que você coloca dentro da pasta que você quer criar, né, na rota, porque cada pasta que você cria é uma rota que cria, né, dentro de app, vocês vão ver. Então se eu criar uma pasta payment, por exemplo, e colocar um layout TSX, todas as páginas que tiverem dentro dessa pasta vão ter esse código compartilhado. Então você pode pôr um header, um footer, vocês vão ver na prática como que isso vai ser feito. O negócio ainda tá criando o projeto, meu. Brincadeira, bicho. Ô, louco, meu. O negócio tá criando o projeto aqui até agora. É o PC da Xuxa na tela do seu computador. Aqui temos o Page, que é o carro-chefe, né? Ele é a página acessível publicamente. Aqui temos um exemplinho. A gente vai até copiar esse cara aqui, mas eu vou explicar para vocês como que é o layout. O layout aqui nesse exemplo que está sendo colocado, ele está na raiz da app. Então isso aqui vai para o aplicativo inteiro, basicamente, né? E aí temos a tag HTML, temos a body, né, o header, você pode configurar providers aqui dentro, pode configurar Context API, a gente vai configurar o provider do Clerk, inclusive, né, já dando spoiler pra galera. Então esse cara aqui, ele reconhece como um wrapper que vai dentro de cada página, dentro da pasta onde ele se encontra. Loading TSX é um componente JSX que você define enquanto a página carrega. O error TSX é quando dá erro na página também. Tem uma página padrão do Next, que é aquele erro feio, vocês vão ver. E aí, se você quiser colocar uma UI mais bonitinha, você cria um error TSX, tá? Então essa aqui é a estrutura recomendada aqui. É fazer os componentes base, a gente vai usar o ChatCN UI que vai fazer isso aqui pra gente, tá? Dentro da pasta UI dentro de components. E por fora a gente vai criar alguns componentes personalizados. Então, aqui são algumas dicas que eu dou para você, tá? Temos também o package.json, são arquivos de configuração, né? Next.config.js a gente vai precisar para configurar quando a gente tem alguma imagem no nosso sistema. Então, se eu tenho uma imagem aqui de um CDN example, pega de qualquer link aqui que você tiver, né? Você bota o domínio, coloca aqui o remote pattern, senão ele vai dar pau, ele não vai nem renderizar a imagem, porque tem essa limitação aí no Next. Ele precisa saber de onde que vem a origem para confiar nela. Temos aqui o package.json com as dependências, vamos ver se o projeto já baixou. Ah, garoto, meu, brincadeira, vamos entrar lá no Next.js CSSP e fazer o commit, né, dessa bagaça aqui. Vou entrar aqui no folder direto. Qual que é o nome do negócio aqui? Next CSSP. Vou dar um zoom aqui pra galera enxergar meu código, né, porque senão fica difícil aí. Nossa senhora, aí é demais também. Deixa eu tirar minha cara aqui pra eu ver onde que eu tô clicando. Brincadeira, quem sabe faz ao vivo aí, meu. Não é fácil não, vou inicializar. Vou tirar esse package lock aqui que eu não quero usar. Eu quero usar o banco, você pode usar o PNPM, o Yarn, o que você quiser. Vou dar um git init. Primeiro eu vou só remover a pasta .git que ele possa ter gerado. E aí sim dar um git init pra ter mais segurança aí no negócio. Vamos entrar aqui no repositório, vou copiar esse cara aqui. Já vou dar um git add ponto pra adicionar tudo. Git commit first commit. Vou renomear o nome da branch aqui de master para main. Picola aqui esse negócio. Vou adicionar a origem do repositório e vou colocar o git push aqui para já dar o push de tudo isso.
e já tá no repositório que vai estar no link na descrição dessa aula, tá aqui, ó. Agora eu já vou fazer o deploy também, para já ficar o negócio, entendeu? Vou adicionar aqui um projeto na Vercel, pegar esse repositório e botar aqui já para fazer deploy. Depois a gente vai configurando variável de ambiente, o que precisar fazer, a gente vai fazendo sob demanda, tanto no nosso código quanto no deploy da Vercel, porque eu recomendo vocês fazerem isso desde o dia zero da sua aplicação, que aí você tem previsibilidade para não ter erro na hora de subir, né? Porque vai que você fica lá um mês desenvolvendo o seu projeto, aí você deixa para fazer o deploy da Vercel depois de um mês que você terminou. O negócio vai dar pau, você vai ficar lá, o negócio é fazer desde o dia zero o negócio, tá? Então vamos fazer o deploy aqui, vamos voltar para o nosso foco aqui, que é a próxima aula a gente já viu a estrutura do projeto, mas não viu no código, mas é a mesma coisa que eu estava explicando para vocês. Tem o page, tem o layout, vou rodar aqui um bandev aqui só para vocês verem como que tá rodando o projeto. O cara faz deploy e nem roda, né? Isso que é confiança, mas acabou de criar o projeto, tá aqui, ó, ele cria aqui um layout qualquer, já define uma fonte, já define isso aqui, a gente vai tirar tudo, né? Isso aqui é só exemplo para você ver se está funcionando ou não. Então volta aqui, bota aqui localhost 3000, se aparecer esse aqui, funcionou. Ele vai dar um issuezinho aqui, aí você só bota o negócio lá no layout, isso aqui sempre dá, então é só botar aqui no layout, aqui ele vai dar ruim aqui se você copiar certinho, agora sim, bota a linguagem aqui em português e tá configurado aí nosso primeiro commit. Clicar aqui para dar uma mensagenzinha bonitinha e dar um push. Como que vai ser o sistema aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de aula 1, então eu vou criar aqui uma branch da aula 1, e aí cada parte desse vídeo, cada aula, vai ter uma branch específica do que eu estou ensinando, para vocês verem de forma separada se vocês quiserem, em vez de pegar o códigozão final e tentar entender o que está lá, caso seja necessário. Eu vou voltar aqui, ele já está rodando, vou explicar para vocês também o page, como está sendo feito, né? Ele sempre dá um export default function e um return no JSX, e aí já funciona, porque o Next, ele é muito zica, né? Ele está na raiz do projeto e tudo mais. Agora, se eu criar aqui uma pasta payment, que nem eu estava falando para vocês, né? E copiar esse código aqui, ó, para dentro. Se eu entrar, eu vou mudar aqui, peraí. Mudar tudo isso aqui, ó. Colocar um H1 payment page aqui só para ver que é diferente, né? E aí se eu der um barra payment, aí ele já reconhece, então o roteamento você tem zero dor de cabeça com esse framework. Já tá aí funcionando. Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa aula App Router Fundamentos. Por que que a gente vai usar o App Router ao invés do Pages Router? Já expliquei, né? Por quê? Porque é mais novo, né? Mas tem outras coisas aqui também, se quiser dar uma lida, na documentação tem tudo isso aqui. Primeira coisa são Server Components, que é uma novidade que foi introduzida no Framework e no React, né? Tem os Client Components também, que agora a gente tem a diretiva Use Client, então ficou bem fácil separar o que é Server Component do que é Client Component. Antigamente não tinha isso aqui, então a gente tinha que sempre fazer funções fixas, né? Tipo, tinha um Get Server Side lá, um negócio lá que você fazia função para rodar o código do servidor, é meio confuso. Temos também Nested Layouts, então você tem o layout.tsx, o que não existia, então a gente tinha que sempre colocar. Ele tinha um arquivo aqui, pasta pages, né? Tinha um arquivo document. Nesse arquivo document você conseguia colocar o que é o layout hoje, só que você não tinha esse poder do nested, de colocar em várias rotas layouts específicos, você só conseguia fazer de forma global na aplicação inteira. Temos também a funcionalidade de stream e suspense, que é a renderização progressiva com loading states, e aqui um comparativo, né? Bem detalhado aí. Recomendo vocês darem uma lida como que era a estrutura antigamente, ó. Tinha o document, tinha o app.tsx, que era o layout global, e esse document, na verdade, era só a parte do HTML. Aqui que vinha o layout antigo, né, vamos dizer. Aí tinha um index, né, que era na raiz, e aí você ia adicionando os index dentro de cada pasta. E aqui hoje já é diferente, né? Vocês estão vendo que tem o layout, tem o page, então mudou mais ou menos isso aí. Aí se for migrar de um para o outro, além de você ter que mexer nessa estrutura, você vai ter que ver se está funcionando ou não, enfim, várias coisas que eu faço tudo no curso, né? Tem várias aulas lá com o processo passo a passo. Aqui tem um exemplinho aqui de Server Component e Client Component nesse App Router aqui. Então, se você copiar aqui, vamos copiar esse cara aqui dentro do page raiz, vou copiar aqui esse maluco e ver como que tá. Ele vai dar um fetch aqui numa page exemplo, vai retornar um posts e vai renderizar o title e o content. Se você entrar aqui, ó, na rota raiz da aplicação, ele já deu o problema. É, brincadeira. Fat Filed. Ó, o negócio não funcionou, eu achei aqui uma API para funcionar. Vou colocar aqui, porque esse é o URL que não existe. Aí vamos botar aqui, esse aqui tem um ID sleep, né? Sleep, que é um objeto que tem, enfim, não quero saber o que é esse aqui, eu só quero printar mesmo, então vou botar aqui JSON Stringify, maluco, com o negócio. Vou meter um tipo N aqui, ó, e bola pra frente, ó. Vamos ver se roda. Também tá. O cara fica perdido, meu. Tanta aba. Ele deu problema aqui. ECMAScript Source Failed. É brincadeira, mano. O cara não planeja a aula direito, faz os negócios tudo errado.
Por quê, né? Porque eu preciso pôr um fragment aqui, senão não vai funcionar essa porcaria, né? Vou jogar aqui em cima, agora sim vai funcionar. E aí, vamos dar uma atualizada aqui, posts.map is not a function. Porque não tá achando a bagaça? O que que é? É porque a gente tava esperando um array nesse cara, né? E aí não foi possível. Só pra ver o retorno aqui, ó, agora sim, ó, é a mesma coisa que tá vindo lá. A gente tá cuspindo aqui. Então esse é um server component bem, né, rústico, sim, feito na hora. Vou colocar aqui pra galera ver como que é. E aí se eu quiser transformar isso em client, aí você bota a diretiva aí use client e pode usar o use state, pode usar o que você quiser. Agora se não tiver o use client e você querer usar o use state, o use effect, aí já não pode, né? Então é o que eu falo aqui nesse exemplo. Aqui tá um exemplo aí que eu posso usar o local storage, que é no lado do client, né? O window também, você dá um href, o que você quiser. O window é um objeto global do JavaScript que você pode fazer várias coisas. E só em client components, porque o window ele é undefined no server component, tá? Então mais ou menos isso aí, os dois exemplos básicos. E aqui tem um exemplo prático, um blog com um app router, que ele é um layout que coloca um nave aqui com um linkzinho, usando o link do Next, que é um componente importante de vocês darem uma olhada na documentação, porque a gente usa link para todo lado, né, do Next, para ir de uma rota para outra, seja para ir também num URL externo. Você usa esse cara. Página inicial aqui é em formato de server component. Aqui a gente coloca uma async, ó, por fora da página, faz um fetch e aí fica do lado do servidor esse cara. Você não precisa dar use effect, nada. Ele já carrega direto. Você bota aqui direto no JSX, ele carrega. E aqui tem um exemplo de blog com loading, que a gente coloca um loading.tsx pra vocês verem o loading na tela. Então, mais ou menos essa é a aula antes da gente instalar o ChatCN UI, para você ter uma base, né, para quem não tem a base aí do Next.js, eu tô dando para vocês neste tutorial do extremo zero. Eu vou copiar aqui o layout raiz do exemplo prático do blog com o app router, só para vocês verem como que fica. Vou criar aqui uma rota só para isso dentro de app, que vai chamar blog, né? Você pode criar um layout.tsx personalizado. Aqui o layout que eu tinha colocado eu vou fazer diferente aqui. Esse aqui, ele é o layout raiz, né, que tem o HTML e o body. Aqui eu vou botar um fragment para não conflitar com o cara global lá, né? E aí eu vou salvar. E aqui vai ser meio que um header, só pra vocês verem na prática qual que é o funcionamento do layout. Quando você põe uma pasta, aí ele vai aplicar esse cara aqui para todas as páginas que estiverem dentro dessa pasta aqui. Como eu não tenho página nenhuma ainda, vou copiar aqui dentro a página que tá lá, que é a página inicial, né? Que a gente colocou no site. Eu vou botar aqui page.tsx e copiar o código, só para vocês verem mais ou menos como que é. Esse negócio aqui já é uma API que existe de fato, né? Eu tinha errado naquele exemplo lá, mas esse aqui tá correto. Esse JSON placeholder aqui, ele existe e vai retornar uma lista de posts. E tem também a parte do cache do Next, que é uma coisa que foi alterada nas últimas versões do Next. Recomendo também vocês darem uma olhada lá na documentação para ver o que alterou. Antigamente ele colocava o cache por padrão, e aí agora eles mudaram as props lá para agora ser sempre o usuário que tem que definir aqui, né? O dev no caso. Aqui eu defini que o revalidate dele, ou seja, ele vai revalidar esse resultado aqui daqui uma hora, senão ele vai pegar aqui e sempre dar o fetch pegando o cache, ao invés de chamar a API diretamente. Então aqui ele vai ter uma listagem de posts, ó, bem mais bonita que aquele exemplo, e aí vamos testar, vou rodar aqui bandev e vamos ver como que fica na tela, já tá usando, ixi, já tava rodando, meu, vamos parar aqui de rodar esse cara aqui. Eu gosto de rodar na porta 3000. Vamos entrar aqui, porta 3000, barra blog. Vamos lá no barra blog. Não foi possível achar o lógico. Aí você tá importando um negócio que não existe aqui, global CSS, brincadeira. Agora vai. Ah lá. Ó, ele colocou até o meu blog aqui, ele colocou que é o meta tag. Isso aqui é importante também saber, que é um dos benefícios do framework, né? Você usar esse metadata aqui para indexar as informações para o Google achar. Então aqui eu tô no título da página do meu blog. Description, blog criado com Next.js App Router, e tem muitas outras coisas que você pode colocar aqui também. Por exemplo, ó, já apareceu aqui esse Open Graph aqui, ele é o que vai aparecer quando você compartilha esse link no Twitter. Aí você pode pôr imagem para aparecer no link, não só no Twitter, né, nas redes sociais em geral, né? Eu falei Twitter porque tem até uma tag de Twitter, que é org alguma coisa, tem que dar uma olhada depois. Outra coisa também que eu uso muito são as meta tags, cadê? É keywords, né? Keywords. Que esse aqui também o Google usa para sugerir o seu site. Então, dependendo do conteúdo que você coloca aqui, recomendo você colocar algumas tags também de cauda longa, por exemplo, como fazer um blog, sei lá, algo nesse tipo aí para você ter mais chance de aparecer no Google. Também é importante isso, você fazer toda essa configuração em cada página que você tiver no sistema que você queira que seja indexada no Google. Isso aqui é o metadata do layout, né? Então, esse metadata aqui ele vai ser aplicado para todas as páginas que estiverem dentro do blog, a menos que eu coloque um metadata aqui dentro, ó, por exemplo. Se eu colocar um metadata aqui dentro, lembrando que esse metadata aqui só funciona em server component, tá? Você não vai colocar em client component, não vai dar pau. Eu vou botar aqui, ó, meu post, só para vocês verem
que o negócio tá diferente, ó. Aqui já mudou para meu post, então ele sempre sobrescreve do layout, mas se você não definir, aí ele vai pegar do layout e vai aplicar. Então mais ou menos essa é a ideia, que já apareceu o layout, o headerzinho, né, com esses links aqui que não existe, e a listagem de posts que eu peguei da API. Então se eu recarregar aqui, ele é quase instantâneo o negócio, né. Se você colocar aqui na aba network, você vai ver que é diferente de você chamar uma API via aqui já tá o cache, né, ele nem vai chamar mais aqui o negócio. Aí para você invalidar esse cache, você precisa deletar essa pasta aqui, né, .next e rodar de novo, e aí ele vai chamar de novo. Vou fechar aqui e vou pegar o outro exemplo aqui, que é o do blog na parte cadê? Seção blog com loading, faltou eu botar o loading. Esse loading aqui, ele carrega enquanto o resultado dessa API aqui não retornar, né. Então, se eu colocar aqui o .load.tsx, ele vai se aplicar só na pasta blog, porque é tudo assim que funciona. Se eu colocar por fora é o projeto inteiro, enfim, vocês entenderam, né. A questão do layout e do load é a mesma coisa. Aí aqui ele vai aparecer um loadingzinho, enquanto não carrega a API. Vamos testar aqui? Vamos ver se tá dando certo aqui, cadê? Tá rodando aí certinho? Deixa eu ver. Default, não sei o quê. Ah, vai catar, rapaz. Ó, já apareceu como que chama aquele negócio lá de performance percebida? Esqueci agora, skeleton, né. É tipo um skeleton que a gente fez, ó. Bem rápido, né. Vamos para próxima aula aí então, eu já tô na branch aula 3 aqui. Só pra vocês verem esse exemplinho aqui, vou comitar e vamos dar sequência aí, vamos instalar o ChatCNY, que é a próxima parte desse vídeo, que tá sensacional, galera. Instalação do ChatCNY. Por que que vai botar isso aqui? Porque hoje é o hype, né? Hoje é a modinha usar ChatCNY, mas eu particularmente eu uso, assim, eu vou ser bem sincero, porque a IA usa também, a IA sabe o que que é o ChatCNY, ela cria tudo sozinha, e todo esse site aqui que eu fiz é usando inteligência artificial e usando o ChatCNY, tá bonito, ele tá bacana. Basicamente é isso, sendo bem sincero, não vou falar que: "Ai, porque a performance", não, não, inclusive eu tenho alguns artigos aqui no blog, você não conhece o blog do Dev Doido aqui, o crazystack.blog, é conteúdo de qualidade pra você. Se você pesquisar ChatCN, eu tenho olha quantas referências, né, 59 referências aqui. Eu vou achar aqui um artigo que eu escrevi, que fala mal do ChatCN, né, eu não vou ficar puxando o saco não, mas só pra vocês verem, é um roadmap novas features, eu boto aqui tudo que tá em alta aí na tecnologia, e boto inclusive alternativas a ele, né. Então é uma coisa bem assim, eu não vou ficar pondo a minha mão no fogo por causa dessa biblioteca não, aqui explica tudo o que tá acontecendo com ela, né. Ele usa o RadixY por trás, então tem vários problemas aí, só que dá pra usar, mas não tem problema você usar, é só uma dependência crítica aqui, ó, ele é construído inteiramente sobre o Radix, né, criando uma dependência crítica que afeta milhares de projetos React, é só isso. Mas é muito fácil de usar, galera, é muito louco usar esse bagulho, eu não recomendo você usar em produção hoje em dia, tá, ele tem até eu explico aqui certinho, né, o Basewire pode ser uma alternativa, que é criado pela mesma equipe do Material, mas não é tão pesado quanto o Material. Tem também aqui um panorama, ó, pode ser que o ChatCNY tire esse Radix por causa do que tá acontecendo lá, que o time parece que parou de eles vão descontinuar, deu uma treta lá, né. Tem aqui também o AreaKit, ó, eu falo aqui nesse outro artigo aqui, então são várias coisas que eu escrevo aqui, vale a pena dar uma olhada, ficar antenado na tecnologia, entra lá, crazystack.com.blog e vamos continuar o nosso tutorial. Aqui eu boto aqui que o ChatGPT-NY, ele revoluciona o desenvolvimento front-end, depois dessa aí, né, a galera até desanima, mas não é uma biblioteca tradicional, galera, aí que tá. Não tem só coisa ruim, tem coisa boa também, você não vai precisar baixar um pacote, ele coloca o código diretamente na sua codebase, vocês vão ver que vai ter controle total sobre o código, a gente pode customizar, criar variantes, fazer um monte de coisa com o código que gera. Ele tem o RadixUI e o Tailwind CSS, né, como tecnologia base, e é uma copy paste architecture, né, que eles falam aqui. Aí eu falo aqui, o que que é o Shadix, mano, é um bom nome pra biblioteca, Shadix CNY. Você possui código de customização total, sem vendor lock-in, né, que é uma coisa que a gente sofre aí, o aluno do Dev Doido no curso Crazy Stack React pode ter sofrido, porque a gente teve uma migração do Chakra, né, a gente usava ChakraUI, que tem o vendor lock-in. Então eu comecei o projeto na versão 2.8, eles mudaram pra 3, e aí um monte de coisa quebrou, aí eu faço toda a migração lá, tem um vídeo pra cada coisa lá. Aí aqui tem os pré-requisitos pra você usar o Shadix CNY, então Shadix, eu vou falar até o final, é errado, meu, brincadeira. TypeScript configurado, Tailwind CSS já tá instalado, Node.js instalado, aí veio o Galvão Bueno, amigo, haja coração, a aula já tá ficando esculhambada, a galera já tá fechando o vídeo achando que o cara não vai fazer o bagulho, calma, Dev Doido, é só copiar esse comando aqui pra inicializar. Aqui eu tô usando o Banshix, né, você pode usar o npx, se você não tiver o ban na sua máquina, recomendo, mas é porque eu tô usando aqui porque tá mais rápido o negócio aí. Vou escrever aqui que é o neutral, que é o estilo de design que eu vou usar do ChatCNY. Aí ele já cria pra mim aqui esse componentes.json,
package lock aqui eu descarto, não precisa dele, eu estou usando o banco para instalar. Ele já vai atualizar aqui o package JSON com as propriedades aqui, as dependências que precisa. Botou aqui um TW Animate aqui que não tinha, mudou o Global CSS padrão que o Next gerou na hora de criar o arquivo. E aqui tem todas as cores do projeto, tá? Por padrão que ele gera, então ele gera um tema preto e branco, você pode se personalizar. Recomendo vocês entrarem no site aqui que chama Tweak CL, você customiza de um jeito muito fácil, tá? Você clicar aqui em Start, esse aqui era o tema que eu tava usando, ele até guarda no local storage da vida o que eu já tinha usado. Então eu tô usando esse tema aqui no meu SaaS que chama crazynator.com, que vai ser objeto de tutorial em breve aí. Galera que quiser esse tutorial aqui, manda nos comentários, manda bala dev doido. Aqui é tipo um clone de V0 que eu fiz, ó. Você manda aqui um prompt, aí ele vai ficar pensando aqui, eu vou deixar ele pensando. Eu tenho 2 créditos gratuitos, tenho plano gratuito, plano Pro, enfim. Hoje a gente vai aprender aqui no nosso tutorial outra coisa, né? A gente vai aprender mais a base de como configurar o chat CNY, pegar aqui esse tema, se eu gerar aqui, eu gostei desse tema roxo, né? Eu tenho vários temas aqui que você pode escolher. Vamos supor que eu gostei desse aqui. Aí eu venho aqui em Code, copio esse cara, ó, copio todo esse código aqui e jogo no Global CSS. Então eu vou fazer o commit aqui, tem esse úteis também que eu esqueci de comentar. Vamos criar aqui a branch da aula 4. Branch da aula 4, vou fazer o commit e vou colar já o tema que eu fiz aqui lá no Tweak CN. Ele tem que ser colado, tem que tomar cuidado, tá? Porque tem coisa que não... Deixa eu ver aqui, peraí. Então dá uma olhada no código que ele gera. Ele gera pra mim o theme inline, o dark e o root. Então é só isso que eu tenho que substituir, né? Basicamente. Aí aqui tem o dark, o root, o que é esse aqui? E o inline. Então vou colar por cima desses 3 aí. E aí ele já vai estar com o tema, ó. Já vai estar com o tema roxo. E aí eu vou aqui rodar a Bambese. Ele não vai pegar ainda, porque eu não instalei componente nenhum do chat CNY. Deixa eu colocar aqui localhost 3000 para rodar, para ver se não quebrou nada, né? Tá aqui o localhost, ele não dá para ver nada, né, do tema, porque eu não apliquei, vocês vão ver como configura seguindo a aula. Aí aqui ele vai ter alternativas, né, para você inicializar, ele vai fazer as perguntas, né? Eu já respondi, eu acho que nem faz essas perguntas mais, né? Só perguntou para mim qual que é o antes fazia, tá? Onde você quer guardar o globo, agora ele já faz tudo sozinho, né? Aí eu só botei que eu queria o tema neutro lá. Aí aqui tá os componentes mais utilizados, o botão, o card, para que serve. Você pode instalar um por um se quiser, eu vou instalar tudo. Aqui tem como instalar essa pancada aqui, ó. Por exemplo, eu quero instalar só esses daqui também. Você pode ir concatenando as strings dos nomes de cada coisa. Tem a parte de tema que eu expliquei agora, que explica aqui como que gera. Tem a parte do código TSX, que gera quando você cria um componente. E eu preciso achar o comando aqui, eu nem pus, mano. O comando que instala tudo, que é o Banshix ou npx shadcn latest add. Aí eu vou botar uma flag, mano. Ó, um comando que eu não coloquei lá na aula é esse aqui, ó, para adicionar tudo de uma vez. É o shadcn latest add, aí você põe traço all. Aí vai baixar tudo e já vai enfiar tudo no seu projeto, que é pra gente já sair usando aí o negócio e já ver se o tema tá sendo aplicado também, né? Ó, já baixou, então eu vou dar aqui um banded pra ver. Preciso criar um exemplo. Aqui tá esse tanto de código aqui, ó. Vou tirar esse package lock de novo. Esse aqui não se comita. Ele baixou todos os radix UI de cada componente que ele vai precisar, porque ele usa por baixo dos panos. Tem outras bibliotecas também que ele baixa. Por exemplo, se eu criar um componente de calendário, ele vai pegar o datefns. Ele baixa aqui o next themes para eu alterar entre tema dark e tema claro. Tem o Zod para lidar com formulários junto com o React Hookform, React Daypicker, então ele baixa um monte de coisa aqui, ó. React Resizable Panels, que é um componente, inclusive, que eu uso no Crazynator lá, que eu mostrei agora para vocês, para dividir a tela entre código e o chat do usuário, né, em dispositivos desktop. Vou fazer aqui o commit desse monte de componentes sendo criado e vou sincronizar e finalmente testar aqui na nossa homepage mesmo. Vou importar aqui um botão, o button, para ver se o chat CN está funcionando. Bota aqui o button. Clique aqui, vai. Vamos ver. Não, vou tirar esse class name aqui que eu não quero BG Blue, não. BG Blue. Eu quero um variante... Cadê? Tem outline aí? Outline. Vamos ver. Tá rodando, aliás? Tá rodando. Aí ele já pegou aqui o botão. Tem a default, a destruct e tem a outline. Eu acho que o outline ele tem um BG background. BG background é branco, provavelmente, porque eu tô no tema light, né? E eu não apliquei ainda tema dark. Tem também a variante secundária. Vamos ver cada uma aí, só pra ver como que é. Ó, é um pouquinho mais clara. Variante secundária, variante default, que é que você nem precisa passar, é só você criar o botão e já vem na default. Então tá aqui, ó, o botão do chat CNY. Vou só comentar aqui pra galera ver. Agora vamos pra aula 5, a gente vai fazer uma landing page só pra ir se familiarizando com o uso do chat CNY. Então vou abrir aqui o meu projeto no VS Code. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Agora a gente vai usar um conceito novo aqui no Next, quando a gente quer reaproveitar layout sem querer colocar rota, né? Porque assim, eu tenho aqui a pasta app.
Se eu criei um blog, né, barra blog, aí a minha URL vai ser barra blog, barra o que vier depois, né? Todas as pastas que eu vou criando aqui, eu vou colocando o que tá escrito no nome da pasta. Mas se você não quiser botar blog e quiser compartilhar um layout entre páginas, né, por exemplo. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar uma pasta entre parênteses chamada home. Eu não quero que seja barra home, eu só quero organizar dentro da pasta. Então a gente já faz assim, ó. Coloca aqui um page.tsx, depois eu faço o layout, que pode ser um header de telas logadas, por exemplo, telas públicas, sei lá. Você pode pôr tipo um barra alf aqui e colocar um header para usuários logados, enfim, você pode usar esse recurso aqui. Vou começar aqui criando, vou dar um export default function, vou rodar aqui, vou para a branch da aula 5, git checkout b, aula 5, e vou começar aqui o meu componente, export default function homepage, welcome to homepage. Agora eu vou rodar aqui bolo dev e aí a gente vai vendo na tela como que tá ficando. Vou dar uma encolhida aqui, ó, que eu acho que fica mais legal. Aqui eu vou ter que tirar esse page aqui, senão vai dar conflito, tá? Então eu vou ter que tirar esse cara aqui, senão ele vai achar que essa é a home. Como eu não coloquei rota nenhuma, só coloquei o parênteses, aí ele não vai identificar. Agora se eu rodar aqui de novo, ele já identificou que eu tô nesse cara aqui. Então vamos fazer aqui o commit só dessa alteração para começar a fazer a nossa landing page simplesona, né? Que é uma landing page que vai ter um hero section, vai ter só pra gente se familiarizar com o ChatCNY. Vou começar aqui com a div, ele vai ter um class name de me HScreen para ocupar toda a altura da tela, bg gradient to r from gray, isso aqui é para fazer gradiente usando o Tailwind. Então eu vou do cinza 50 pro cinza 100, né? Aí fica um gradiente aqui. Se você quiser testar aqui, colocar um gradiente maior, ó, como que fica o efeito, né? Eu quero uma coisa mais sutil, não dá pra perceber. Então esse aqui vai ser o primeiro componente. Vou tirar esse cara aqui, ó, fazer um section. Esse section aqui ele vai ter um class name text 5xl, font bold, margin bottom de 6, então eu boto MB6, BG gradient to R, que é para ir para direita, né? O BR é para ir para baixo e para direita, por isso que é bottom, né? From gray 900 to gray 600. BG clip text transparent. Dentro dessa section eu vou colocar um H2, tá? Aqui, ó, H2. Aí eu vou botar aqui o SAS mais simples do mundo, que é mesmo, né? O mais simples do mundo. Ah lá, já apareceu, ó. Até agora eu não usei nada de ChatCN, mas a gente vai usar. Embaixo desse H2, primeiro eu vou estilizar o H2 aqui, colocar o class name dele. Text 5xl. Na real, eu confundi o estilo, galera. Esse aqui é o do H2, tá? Esse aqui é o do H2, eu tava vendo minha colinha aqui, vi tudo errado. O section ele vai ter container, mx alto, px de 4 e py de 20, para dar um espaçamento entre o texto que eu coloquei embaixo, que é o H2, e o P que eu vou colocar embaixo, que é o parágrafo, ó. Ele deu uma centralizada no texto, deu um padzinho para não ficar colado e deu uma margem automática. Deixa eu diminuir aqui esse cara falando aqui, botar ele aqui, ó. Olha lá como fica mais legal, beleza. Embaixo do H2 eu vou botar o P. Esse P, ele vai estar escrito uma descrição qualquer, ó, uma plataforma SaaS, pipipipopopó. Aí eu vou colocar aqui que o class name desse cara vai ser textxl, textgray 600, MB8, Max Width 2xl e MX alto, tá? Que aí fica sempre no centro, define uma largura máxima para ele, que aí no desktop ele vai ficar assim, ó, quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Não vai muito pro lado, né? Não faz aquele parágrafozão assim, né? Horrível. Eu precisar configurar um preacher aqui, né? Que esse negócio tá muito ruim, peraí. Eu vou configurar um preacher que eu já tenho aqui, ó, um arquivo preacher RC com as convenções que geralmente eu uso. Vou alterar aqui também esse lint aqui, ó, que eu também já uso. Aí o que alterou aqui? Vamos só dar uma olhada. Alterou só esse ignores aqui, generated, que eu já usava num outro projeto, não tem nada a ver com esse aqui, é só pra fazer a parada. E aí se você quiser colocar o plugin, botei o plugin aqui, botei o plugin do Preacher. Aí você tem que configurar o Preacher na sua IDE, né? No caso eu tô usando aqui o VS Code, tá com um zoom do caramba aqui. E tem que configurar os settings também, né? User settings, não tem nada configurado. Pera aí, vou copiar e colar aqui uns settings que eu tenho, que ele pega todos esses tipos de arquivo e já usa esse plugin do Preacher. Deixa eu só verificar se eu tenho o Preacher instalado. E aí a gente não fica sofrendo com indentação, né? Que o negócio é código fica ilegível. Isso aqui é para importar automaticamente usando TypeScript. Esse cara aqui ele vai salvar sozinho. E aí vou ver se ó, já deu uma quebrada aqui, né? Como eu tô com muito zoom, o ideal seria eu diminuir esse print width aqui para 60, por exemplo. Que aí ele vai quebrar ainda mais o texto. Mas ainda assim o Tailwind quebra a gente, né? Nesse zoom, caramba, aqui deixa eu pôr 40. Nossa senhora. Tem até plugin do Tailwind, mas não vou baixar não, vai ficar assim mesmo. Bagulho chato do caramba. Vamos seguir aqui a aula. Embaixo desse T aqui, eu vou colocar um button. Por fora do button, eu vou botar um link do Next Link. Cuidado pra não pegar do Lucid React. href desse cara
vai ser barra pricing, que é a próxima tela que a gente vai fazer, importa o button de components, coloca aqui um comece agora, um call to action aí, e vamos ver se tá aparecendo. Parou de rodar, né? Vamos rodar aqui Bandev e recarregar a página para ver se aparece o botão. Aí já apareceu, ele já tá em rota que não existe, beleza. Agora vamos encolher essa section aqui, vou fazer outra section, colocar aqui uma section de filters. Essa section aqui, ela vai ter um class name container, mx alto, padding horizontal de 4, padding y de 16. Eu sempre confundo px com py, tá? Se eu falar errado, vocês ignoram. Div aqui vai ser class name. Grid MD. Grid calls 3 para ter 3 colunas só do MD para frente, ou seja, desktop, tela grande. Senão eu quero tudo junto numa só, né? Que aí fica melhor no mobile. E agora eu vou usar o card do ChatCN UI. Vou importar lá dos componentes. Esse card aqui, ele tem outros componentes por dentro usando pattern de composição, que é o card header. Dentro do card header, tem que importar tudo, né? Dentro do card header eu tenho um card title, coloca aqui simples, né? Sei lá, a filter que eu tô colocando. Embaixo do title eu tenho um card description, aí eu coloco aqui um textinho também qualquer, falta importar esse cara pra gente ver como que tá ficando. Card description, e aí você vai importando. Aí já apareceu aqui um card legal pra gente. Embaixo do card header eu sempre vou ter o card content. Card content, você bota qualquer coisa, não precisa se limitar, bota um P aqui, ó. Sem complicações, sem configurações, sei lá. Tudo pode importar, tudo pra você no nosso SaaS. Aí eu vou dar uma estilizadinha aqui também, para não ficar muito feio o negócio aqui, né? Text Gray 600. E vou baixar aqui um pouco essa fonte. Text SM, isso. Vou diminuir aqui para Text XS. Agora sim, ó, ficou melhor. E vou fazer aqui um outro card, só copiar e colar aqui o que eu tenho, que segue a mesma estrutura, para eu ter outros 2 cards aqui também de funcionalidades. Aí aqui consegue ver, faltou colocar o mesmo estilo aqui desse cara, precisa aqui de baixo. E agora sim, ó, tem aqui um negócio mais ou menos. Esse texto aqui de cima ele não tinha que ser tão grande assim, né? Nossa plataforma é fácil de usar e acabou. Não precisa falar mais nada. Essa é a landing page mais furreca da história da humanidade, ó. Mas é só pra vocês verem mais ou menos como que fica. Você ter um sabe, né? Na landing page não tem nada, mano, né? A gente vai pro tela de preço. Essa gloriosa aula 5. Agora, mais do que nunca, vou fazer o super comitão do Faustão. Vai dar um push aqui. Vamos voltar pra aula aqui, que era... Vamos ver aqui. Crazy. Stack. Não é o blog. Curso Next completo. Agora a gente vai ver, mais do que nunca, o Cleric Authentication. Super aula 6, eu vou lá pra aula 6 agora. Git Checkout. Aula 6. Essa aula, ela vai ser a aula de puxar o saco de serviços de terceiros. Temos aqui o Cleric, vou fazer uma propaganda aqui. O que que é o Cleric, meu? O Cleric, ele cuida de toda a parte de autenticação pra você não ter que ter dor de cabeça em ficar conformando e-mail, lidando com login e senha. Não que isso seja difícil, tá, pessoal? É que às vezes, eu era super contra usar isso aqui, né? No começo, principalmente. Eu via a galera usando muito isso aqui. E eu ficava, mano, pra que usar essa porcaria? Mas a gente chega um momento da vida que a gente fica assim, eu não aguento mais ficar fazendo tela de login, tela de cadastro pra todo projeto que eu vou fazer. Porque é sempre a mesma coisa, dá trabalho, e esse cara aqui é pra você não ter trabalho, entendeu? Então eu vou criar aqui um projeto novo, cadê? Eu tenho vários projetos aqui, vou colocar aqui, ó, curso Next.js. Aí eu vou selecionar e-mail e Google. Olha quantos providers tem aqui, né? E-mail e Google ele vai mostrando como que fica a tela. Se eu colocar o Facebook aparece do lado, a Apple aparece do lado, o GitHub, ó, tá vendo? Se for acumulando também aparece um ícone. Então ele mostra como que tá ficando. E ele não só cuida do login sim, ele cuida dos componentes na hora de importar. Então tem várias plataformas aqui que você pode utilizar. Aí é só baixar esse cara aqui, Cleric Next.js. Vamos botar aqui no projeto. Banad Cleric Next.js, publicar brand aqui. Aí ele vai te dar uma API aqui que você coloca no seu ponto .env, eu não vou mostrar a minha, eu vou pausar o vídeo e fazer, tá? E aí fica mais ou menos assim, ó. Falei que não ia mostrar, mostrei cortado, né? Aí fica assim, Next Public Cleric. Pô, isso é só você copiar da documentação, de boa. E outra coisa também que ele vai pedir pra fazer é esse middleware.ts aqui, ó. Eu tenho que criar na raiz do projeto. O middleware, ele é um arquivo que o Next reconhece também na base da convenção, tá? Então sempre que você criar um middleware na raiz, ele considera. Você tem que ler a documentação, né? O que que ele fala. Mas ele considera tudo que você bota aqui, dependente de Cleric, isso aqui, tá? Você pode colocar a sua config, seguir exatamente isso aqui e fazer o seu barato, né? Aí ele fala pra você adicionar um provider, eu vou copiar esse layout inteiro aqui que ele recomenda, só pra vocês verem como que fica na tela. Aí eu tenho que voltar só aquele PTBR aqui, ó, e aquele negócio lá, como que chama lá, o barato lá, Supres, não sei o que, Hydration, isso aqui. Aí eu vou fazer o Bandeb aqui.
para ver se tá funcionando, né, que é o que ele pede. Aí ele pede para você continuar aqui, né, você fazer a tela de login, a tela de cadastro que você precisa fazer. Então vamos começar, você tem que criar uma rota dentro de app não, né, onde você quiser. Eu vou criar, quer ver, ó, aqui dentro de home. Então eu vou criar aqui um arquivo, copiar e colar esse camarada aqui, ele tem que ser nesse pattern aqui, tá, você tá sign in, colchete, colchete, 3 pontinhos, sign in, colchete, colchete. Aí, senão não vai funcionar, é assim que eles é a convenção deles agora, né. Vou copiar o código, colocar aqui o código, depois a gente vai customizar esse cara só pra seguir a documentação à risca, tá. Eu vou copiar este middle aqui, além daquele básico que eles ensinam também como proteger rota. Então outra coisa também que o Clerk ajuda você, sem ter que você fazer na mão, né. Aí você define o que que é rota pública, se isso aqui não for rota pública, que no caso eu botei aqui só sign in, aí você dá um auth protect, ele protege a rota, né, ele vai pra rota raiz, a rota que você definir via variável de ambiente. Essas variáveis de ambiente estão aqui, ó. Tem que copiar essas 3 para o clerk saber qual que é o caminho que você vai usar de, fallback, né. Então eu vou colocar rota raiz, mas você pode pôr barra home, barra o que você quiser. E não só esse sign in, como também tem o sign up URL, que ele esqueceu de pôr aqui, que vai ser na rota sign up, a gente vai botar aqui, né. Então você pode personalizar esse cara. Que mais que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui também o sign up para já deixar feito. Então eu sigo o mesmo pattern do sign in, só copiar também. Chega aqui, dá um copiar e colar, copia aqui esse negócio, ó, cola aqui o código e atualiza o Meter. Aí o Meter vai ficar assim agora. Então vamos lá no Meter. Aqui agora é rota pública sign in e sign up. Beleza. Botei já essa variável de ambiente. Eu não sei porque que ele separa, já bota tudo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Aí vamos testar aqui, ó, nosso projeto, rodando o ban no Google. Agora ele já apareceu aqui que eu não estou logado, porque a rota raiz ela não é uma rota pública. Se eu quiser botar aqui que a raiz é a rota pública, você bota aqui, ó, rota raiz, ele não vai exigir o login. Ele vai deixar você entrar aqui de boa. Ele faz o redirect sozinho, agora sim. Agora sim, a pessoa pode ver a landing page, porque é uma rota pública. Se eu clicar aqui, ele também nem existe a rota, mas já está redirecionando. Eu também, então, eu vou colocar aqui o pricing também, que a gente nem criou ainda, como rota pública para a pessoa ver os preços dos planos. Se bem que esse cara aqui, ele precisa de login para funcionar, mas não interessa. Não preocupa com isso não. Se eu clicar em sign up, ele vai para o sign up. Se eu clicar em sign in, ele vai para o sign in. Vamos fazer aqui um sign up aqui com o Google. Vou pegar meu e-mail aqui rapidinho. Bota aqui qualquer e-mail e aí vamos ver se ele fez login, ó. O negócio aqui fazer esse negócio na mão aqui, galera, dá pra fazer, mas é complicado. Então, assim, o uso do Clerk é pra facilitar. Lógico que tem os trade-offs, né? Tudo na vida tem trade-off. Então, eles têm um limite de 10.000 usuários ativos por mês e os usuários que você tem, você tá colocando no banco de dados dele e você não tem acesso à senha, coisa de autenticação. Dá até pra você sincronizar com o seu banco de dados, mas você não vai ter acesso à senha e segredos, né, do Google. Eles têm até aqui um webhook que você pode configurar, então sempre que um usuário ser modificado ou que nem do Clerk ou alguma coisa mudar, eles emitem eventos, você pode pôr o endpoint do seu SaaS, né, e aí sempre que um e-mail é criado, tem vários eventos aqui, é tipo o pagamento que a gente vai ver mais pra frente, mas a gente não vai mexer com esse cara. Esse aqui é só se você quiser sincronizar no banco de dados, a gente não vai fazer isso nesse curso, tá, pessoal? Mas você pode fazer também, você fica à vontade, né? Vai dar trabalho. Eu deixei tudo. Mano, eu vendi minha alma pro Clerk aqui, só pra fazer esse SaaS aqui, pra não ter muita dor de cabeça. E olha o que que ele tem também. Ele tem um negócio de manage account aqui que você pode mudar a foto de perfil, todo esse tipo de coisa aqui você deixa de implementar, cara. Mudança de senha, uns 10 endpoint a menos, tipo envio de e-mail, login do Google aqui também embaçado. Eu tenho até um tutorial que ensina do zero a fazer o login do Google, que é no outro curso, né, o Next.js. Se entrar aqui no curso completo Next.js, ele tem, se eu não me engano, onde que é mesmo? Que aula que é esse negócio mesmo? Sistema de autenticação, tá aqui, ó. Aí eu ensino a usar a autenticação com uma API feita em banco, e aí você consegue fazer aqui a parte do front e a parte do back, fica no curso de back. Aí tem aqui como que configura, store, consulstand, né, tem tudo isso aí, um monte de coisa. Isso aqui tudo o Clark ele implementa pra gente, né. Então aqui tem a página de sign up na raça, a página de esqueci a senha, reset password, olha o trabalho que a gente tem, que a gente tá deixando pro Clerk, né. Então tudo isso aqui tem que ser levado em conta também. A aula 5 é a aula que eu integro o Google Auth, né, pra funcionar. Aí tem tudo isso aqui, ó, variável de ambiente, isso aqui você tem que configurar no Clerk também, porque tem que ir lá no Google pegar a sua, mas é bem mais fácil, você não precisa fazer tudo na mão. Por exemplo, eu abro um pop-up, eu faço todo esse cálculo aqui pro pop-up não ser tão ruim, né, esse tipo de coisa. Bota um botão aqui na raça do Google, que tem até o SVG aqui, né, ícone oficial do Google. Aí ele clicou aqui, ele vai abrir um pop-up para mandar pra URL que é lá do back-end. Então é muita configuração, né. Dá pra fazer, se vocês quiserem aí bota nos comentários, eu vou ensinar do zero, tá, porque já tá validado isso aqui, já tá feito. E aí é só ensinar, fazer a aula mesmo, aqui tem tudo explicadinho. Mas se vocês quiserem o vídeo eu faço sem problema nenhum, aqui tem também as rotas usando o ban com a Elysia. Mas vamos voltar aqui, não vou ficar detalhando muito esse curso aqui, que a gente tem um aqui pra dar ainda, né.
que é esse aqui, SaaS mais simples do mundo, que vai pra tela pricing, que não tem nada. Mas em poucas linhas de código a gente já implementou login e sign up, sign out e tudo. Dá pra ver que funciona a parada logo de primeira. Tem uma coisa também que aqui a gente tá em modo desenvolvimento, tá? Se você quiser ir pro modo de produção, você vai ter que criar um production instance, criar clonado aqui é mais fácil, né? Criar clonado aqui, aí você tem que colocar um domínio. É aí que tá o chunk do Clerk, né? Ele não vai funcionar em modo de desenvolvimento de primeira, por causa do Google, porque o Google que a gente fez aqui, o login, é um Google deles, vamos dizer, e a gente tem que pôr um nosso, questão de segurança, questão da gente ter controle também dos usuários e tudo mais, né? Mesmo que a gente não tenha, mesmo que, né, controle, né, vamos dizer. E aí aqui eu fiz um do Crazynator, que é o crazynator.com, e ainda não configurei o Google, né? Mas eu já tenho um ambiente de produção rodando, ele demora um pouco pra provar, mas já tem usuário aqui. E aí, eu fiz esses dias esse negócio aqui, né? E aí ele já tá funcionando a parte de login, mas aí pra configurar o Google, aí você tem que vir aqui no Integrations, eu não lembro onde que é agora, no negócio aqui. Tem que API aqui, agora eu não lembro, tá? Mas tem que configurar. Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó, no nosso projeto. Aqui nesse dashboard você consegue ver os usuários cadastrados. Então se eu entrei aqui pelo Google, eu consigo ver todas as informações do usuário dentro desse dashboard aqui, tá? Vamos continuar aqui o curso. O que tá escrito aqui na aula? As vantagens do Clerk, que eu já falei de forma informal para vocês, né? Como que cria conta, tá tudo aqui também. Mesmo que eu tenha mostrado, tá aqui em via texto, todas as variáveis de ambiente. Nunca commit o arquivo env, né? Tem que falar aí pra galera. Os pacotes que a gente tem que instalar, o middleware que a gente tem que configurar, o provider, que é para funcionar, né, em toda a aplicação, e aí a gente faz isso no layout e as páginas autenticadas. Aí aqui eu botei um exemplo de uma página customizada, né? A gente pode customizar os componentes que o Clerk dá pra gente. Então eu vou colocar aqui essa pasta, essa página de sign in, pra gente ver como que fica na tela. Deixa eu voltar aqui. Se eu der um atualizar, ele deu um negocinho aqui, né? Clicar aqui em sign in, ele tá dando problema. Tem que adicionar o import, né, meu filho? Não é o componente React. Por quê? Porque eu copiei errado. Eu não copiei certo isso aqui, não. Eu tenho que copiar o arquivo inteiro. Nossa, tá moscando. Vamos ver, agora sim, agora ele veio pro meio, ó, tá vendo? Agora deu uma cara melhor aí, centralizou a div, né? Fez aí. Então você pode customizar, deu um shadow no negócio, dá pra você colocar também tema Dart se você estiver usando, depois a gente vai ver como que faz isso. E vamos aqui pro resto aqui, ó, protegendo rotas. Aí se tiver uma rota de dashboard e quiser proteger na mão, você faz isso aqui, senão você usa aquele Auth Protect dentro da Miller, que é um jeito melhor de fazer, né? Mas aqui da mão aqui também dá pra fazer. Vamos criar aqui um dashboard page pra seguir o tutorial que eu tinha preparado. Então vem aqui, coloco uma pasta dashboard barra page.tsx. Dentro desse cara vai ter essa página. Vamos ver como que fica. Eu não estou logado. Vou entrar aqui no dashboard e ele já vai me redirecionar para o sign in. Vou fazer o sign in, não existe. Pegou aqui que não tem a conta. Vamos entrar na conta que eu tinha criado. E aí ele já veio para cá, ó. A sua conta tá. Então tem uns detalhes, se você quiser pegar os detalhes do usuário logado, e aí consegue testar e fazer. Então vou fazer aqui o commit dessa aula, do Clerk, que é mais que faltou testando integração, a gente já testou. Isso aqui é debug, não precisa usar para ver só o objeto que está printando. E vamos para a próxima aula, que é do Prisma ORM e Neon Database. Aqui é uma atrás da outra, né? Aqui é uma lapada atrás da outra. A gente vai configurar banco de dados usando o Neon e o Prisma ORM. O ORM para facilitar nas queries, né? Pra você não ter que lidar com SQL puro. E o Neon é para você usar um banco de dados de graça. Eu já ensino isso aí no deploy do pobre, galera que não sabe. O deploy do pobre. Vou colocar aqui no Google. Deploy do pobre. Brincadeira. Tá aqui, ó. Crazy Stack. Dá uma olhada no deploy do pobre, o que que é, filosofia. Eu mandei isso aqui pro meu irmão, isso aqui. Não viu até hoje, meu amor. NeonDB, PostgreSQL versus Mongo. Tudo isso daí, meu. Entendeu? Então dá uma lida lá porque usar essa stack aqui de graça, tá? Onde que vai fazer deploy, tudo isso. Aí aqui a gente vai aprender na super aula 7. Fiz aqui o commit, deu certo aqui o commit? Vamos fazer o commit? Vamos fazer o commit, que prende que eu tô aqui, eu tô na aula 5 ainda, aula 6. Vou criar aqui git checkout aula 7 pra gente fazer o Prisma. Então vamos lá. Agora eu tô na aula 7, branch da aula 7, a gente vai ver como configurar o Prisma OLM e o Neon Database. Já abri aqui a landing page do Prisma, aqui já tem um comando logo de cara aqui para você copiar e colar no seu projeto. Vamos botar aqui e explicar por que que eu vou usar o Prisma e por que que eu vou usar o Neon. O Neon, cliquei aqui no neon.tech, né? Eu vou colocar aqui o projeto Next.js CSSP. Eu vou criar aqui o projeto porque ele é um banco de graça que você tem até 500 MB para armazenar dados. Então, já criei aqui o meu negócio, eu vou copiar essa string aqui e botar lá no meu ponto .env. Essa variável de ambiente vai se chamar Prisma, vai se chamar database URL, tá, pessoal? Database underline URL. Aqui ele tá me perguntando como que eu quero me autenticar no Prisma. Eu não tô sabendo como. Vamos entrar aqui e vamos ver como que é esse negócio. Deixa eu pôr aqui qualquer usuário aqui que eu tenho e vamos ver o que que vai acontecer. Se eu entrar aqui na aula,
eu explico que o Prisma ele é o ORM mais popular, ele é TypeScript, né, tipado, então você consegue tipar, todas as consultas que você pode fazer no banco de dados, você pode fazer joins, você pode fazer usando a linguagem orientada a objeto, né, que é diferente de SQL manual, você não precisa usar. Outra coisa também é o type safety, a parte de schema migration também, ele cria todas as migrations, cria os comandos, né, SQL para você passar para o banco e aplica, inclusive aplica para você de forma automática, né. Então, por isso que a gente vai fazer o uso do Prisma ORE. No curso do Crazy Stack, eu ensino a usar o Prisma, tá? Só que o foco não é esse, né? A gente trabalha com MongoDB, trabalha com PostgreSQL, mas eu fiz uma forma genérica para os dois. Como assim, Davidor? Eu fiz um ORM na mão e depois eu implementei o Prisma. E aí você pode escolher se você quer usar na mão ou se você quiser usar o Prisma, você também pode. Por que que eu fiz isso? Porque eu tive problemas de performance usando Prisma para esse projeto específico, porque tinha muita tabela, muita coluna. Vamos entrar aqui no código do GitHub, só para vocês darem uma ideia. Tem a pasta Prisma aqui, ó, tem todo o esquema e dá para ver que tem muita tabela, muito campo e toda vez que eu rodava a migration, eu perdia aqui no Neon o meu storage aqui, né? Ele ia pro saco, justamente pelo tamanho das migrations que o Prisma gerava. E sem usar o Prisma, usando o SQL na mão, eu não tive esse problema, né? Eu tive muito mais performance, então justamente por isso que o Prisma ele não é recomendado 100% das vezes, né? Se for utilizar, aqui tem a pastinha database aqui que eu separo em MongoDB, Postgres e Prisma. Aqui tem o repository, um para cada um, né? Implementando. Aqui tá tudo comentado porque ele não tava funcionando quando eu ia subir, né? Aí eu acabei comentando que eu não ia usar mesmo, mas tem a aula, tá tudo certinho, bonitinho, se quiser usar. Mas tinha essa limitação aí. Aqui dentro do PG Repository, eu queria meio que um ORM na mão que monta usando o pacote PG, tá? Que fica dentro desse connect aqui. A gente faz a conexão com o banco e monta aqui as cláusulas mapeando para objeto, tá? Para linguagem orientada a objeto. Então, bem louco aqui o negócio, tá? Vale a pena você ver como que é feito na mão. Mas para a gente ter velocidade, como a gente tem um projeto pequeno, com uma tabela só, que a gente vai trabalhar aqui nesse projeto de pagamento, vai ser só uma tabela que a gente vai usar, que é a tabela de assinatura, para guardar o usuário ID e a assinatura dele e ver até quando ele vai ser válida essa assinatura aí. O resto tudo a Stripe comanda. O que mais que a gente vai fazer? Aqui tem todos os comandos, né? Tem o setup do Neon, que eu mostrei para vocês aqui. Entrei e peguei a minha chave, né? Aqui tem tudo explicadinho, ó. Aí ele dá o exemplo de connection string que você tem que configurar. E aí, depois de configurar o Neon, você vem aqui e instala o Prisma, né? Vamos ver se deu certo aqui esse comando. Vamos entrar aqui, open. Tá, ele criou um negócio aqui, eu não sei nem o que é isso aqui, tá, galera? Personal Workspace, né? Prisma Postgres está 5 vezes mais barato. Não sei o que é isso, tá? Aqui tem um plano gratuito aqui, que eles estão meio que concorrendo com o Neon, talvez. Deve ser isso, né? Use o Prisma Post. Aí, galera que conseguir entender isso aqui e ver se vale a pena, fala pra gente aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada nesse cara aqui, que é a primeira coisa que eu entrei quando eu vi aqui. Se eu clicar aqui Get Started Free, ele vai me ficar jogando aqui. Não tem documentação os negócios? Tem documentação. Aí você coloca aqui que você quer usar no Next, né? Aí ele tem aqui, ele fala pra você baixar esses caras aqui, ó. Baixar o Prisma TSX em Dev e baixar o Prisma Extension Accelerate. Mas eu não vou usar esse aqui não, eu vou usar a abordagem clássica que tá aqui sendo ensinada, tá? Prisma e Prisma Client apenas. E o PG e Types PG, que eu não sei se é necessário, né? Mas se você quiser fazer, consulta na unha. Você usa, se quiser também pegar alguma tipagem, alguma coisa, você usa também. Vou usar o ban aqui, ban de Prisma e Prisma Client. Vamos esperar aqui instalar. Tem que baixar o PG e o Types PG em desenvolvimento e depois dar um npx Prisma Init, né? Ele já instalou o PG aqui, vamos ver. Add PG e o Types PG vai ser em desenvolvimento. Beleza. Agora o que mais que eu tenho que fazer? Prisma Init. Vamos rodar aqui Prisma Init com o npx. Aí ele já cria aqui uma pasta Prisma com o esquema Prisma, tá? E aí você monta qual que é o provider, a gente vai usar o Postgres, né? Aqui esse output aqui você tira, tá? Não vai dar certo. Tem o database URL que é o mesmo nome da variável de ambiente que você tem que configurar, tá? Então, muita atenção aí, ó. Já criou aqui os pacotes. Qual que é o próximo step aqui? Configurar as variáveis de ambiente a gente já fez. Configurar o esquema Prisma. Aqui eu vou copiar e colar, tá? Ele tem um exemplo aqui de uma tabela user. Uma tabela user só para ver se tá criando lá no Neon, só para ver se tá tudo certo. Então, você vê que ele já mudou aqui, já botou que é PostgreSQL e deu um modelo de exemplo, sempre em arquivos .prisma que você modela. O que ele está falando aqui? Que esse modelo user vai ser uma tabela user que tem um ID, um campo e-mail único, um name string opcional e data de criação e atualização. E aí ele está renomeando o nome da tabela para users. Se você tirar isso aqui, vai ficar user o nome da tabela. Mas como esse nome aqui ele dá muito conflito no PostgreSQL, talvez é por isso que ele esteja sendo renomeado aqui. Vou ver qual que é o próximo passo aqui, ó. Qual que é? Pontos importantes. Qual que é o próximo passo aqui da aula? Esquema e modos. Agora você vai aplicar a migration, isso aqui que você criou. Então, se você fez o esquema,
ele vai criar um arquivo dentro de uma pasta chamada migration, você vai pôr um nome aqui, tá init, né, o nome, mas você pode pôr o nome que você quiser, então eu vou deixar aqui sem esse name aqui, só pra vocês verem aqui um nome de exemplo, ele vai perguntar pra mim, né, ele pediu aqui pra, o que que ele falou aqui, deixa eu ver, tem que mandar o name junto, senão não vai dar certo, initializing, sei lá, aí ele vai criar aqui, ele vai conectar com o NeonDB na string de conexão que eu passei pra ele, e vai fazer a migração lá no banco de dados. Por enquanto não tem nada aqui, se você entrar no tables aqui do Neon, não tem nada, e é isso que a gente está executando agora, né? Vamos aguardar um pouquinho aí. Olha, aplicou a migration, criou aqui um arquivo .sql, que é o que ele gera, né? Ele gerou aqui um create table, você teria que fazer isso na mão se fizesse o SQL usando o PG e mapear e fazer o próprio RM, que nem eu fiz lá no Crazy Stack, né? Aqui ele cria até um index para você, para ficar otimizado aqui o campo de e-mail, e é basicamente isso que ele faz, cria aqui um tom ML. Vamos ver aqui como é que falta. Vamos só atualizar aqui no Neon para ver se a tabela foi criada aqui, ó. Ele cria uma tabela de migrations e esse aqui que tava pesando para mim no projeto lá do Crazy Stack, tá? E ele cria o users. E aí vamos ver o próximo passo aqui, meus amigos. Esquema completo. Aqui ele colocou mais modelos. Então vamos copiar esse cara aqui, ó, para rodar de novo, que ele criou relacionamentos. A gente vai ver passo a passo como que é. Temos o modelo user. Eu já adicionei aqui mais alguns campos, né? Avatar, um array aqui de posts, porque ele tá relacionado com o modelo abaixo aqui, né, que é o modelo de post. Também tem o autor do post, então por isso quando você coloca um relacionamento 1 para N, você tem que fazer o mapeamento contrário também, né? Apesar de no SQL isso não existir, esse posts aqui, ele existe, mas ele não tem uma chave, não tem nada disso, né? A chave dele mesmo tá aqui, a chave estrangeira, né? E o author ID para identificar quem que criou, o slug, que vai ser único. Tem aqui um modelo que a gente não vai usar, a gente só tá fazendo o exemplo aqui mesmo, tem os comentários do post, então temos um relacionamento daqui para cá, e daqui para cá e o comentário do usuário também. Vamos rodar a migration, vamos lá. Ó, aqui ele dá um exemplo de nome de migration, add posts comments. Vou colocar aqui na linha de comando, e aí ele vai me conectar com o banco e vai aplicar tudo isso aqui que eu mudei no esquema .prisma. Então esse é o poder do Prisma, é essa ferramenta, né, que permite você automatizar as suas modificações sem ter que ficar mexendo com uma SQL, né? Isso aqui você teria que fazer na mão, fazer um alter table, alter column, tudo que você altera aqui. Inclusive as tabelas que você cria, ia gerar um create table, enfim. Criou aqui mais uma migration, create table public posts. Tem aqui um add column, tá vendo que como a gente adicionou um campo novo, avatar, aí ele tá adicionando a coluna lá na tabela users. E aqui a tabela nova, né? Sempre que você for modificar alguma coisa também, ele bota aqui as foreign keys, né? Alter table, alter column. Tudo dentro dessas migrations aqui, eu vou fazer o commit e vamos dar uma olhada como que tá lá no NeonDB se foi criado. Tá aqui as tabelas, né? Beleza, vou fazer o commit e o push. Aqui a gente vai configurar um arquivo lib/prisma.ts, esse Prisma Client aqui, para ter uma instância global do Prisma para poder utilizar na hora de fazer as operações, né? O CRUD e completo lá, vem colocar aqui dentro de lib. Então eu vou colocar aqui um arquivo prisma.ts. Deixa eu copiar esse cara. Ele está aqui importando o Prisma Client de @prisma/client, fazendo uma const global para verificar se ela existe ou não. Se ela existir, usa ela, não precisa criar de novo. Caso contrário, você dá um new Prisma Client e aí você otimiza exportando pela aplicação se tiver em ambiente de produção. Aí você está fazendo o código. Aí aqui explica, ó, outros comandos também, pxdb push para dar uma sincronizada em esquema sem migration. Tem o npx Prisma Studio para você visualizar, sintetizar, entrar no Neon aqui para ver como que tá o banco. Ele abre meio que isso aqui, tá? Só que no seu localhost. Tem o Prisma Generate para regerar o cliente que você está usando. No caso, a gente vai gerar o cliente aqui, mas você pode gerar também como output dentro do seu próprio projeto. Tem o npx seed aqui para popular o banco de dados com dados fake, né? Então, mais ou menos esses os conceitos. Aqui tem as operações CRUD com o Prisma. A gente vai aplicar também, só para vocês verem funcionando. Dentro de app, eu vou criar aqui um route aqui, /p/users. Aí eu vou copiar. O que ele tá reclamando aqui? Vou copiar esse negócio aqui. Vou explicar para vocês mais ou menos o que tá rolando. Ele tem que estar dentro da pasta app, né? Ó, dentro desse arquivo aqui, eu estou importando o next request e o next response para trabalhar com o lado da API, o lado do servidor diretamente aqui dentro da pasta API, que aliás não tá aqui dentro, né, o users, agora sim. Aí ele tem um método get, que a gente convenciona assim, ó, expert async function get. Botei um try-catch, tô chamando a instância do Prisma que eu pego lá de lib, que eu acabei de criar aqui. Pego, dou um .user, .findMany. Aqui, esse cara, ele tem a tipagem de todas as tabelas, então é um diferencial do Prisma, né, você poder ver o que você pode fazer aqui, né. Aqui no caso eu fiz um find menu para retornar mais de um usuário,
dei um select aqui falando quais campos eu quero retornar nessa consulta, ID, name, e-mail e created at, e botei aqui um order by created at desk, tudo em forma de objeto JavaScript, sem ter que preocupar com SQL. No final eu dou um return next response.json passando esse resultado que o Prisma me retorna. Caso dê algum erro, bota aqui um console erro, eu vou buscar usuários e dou um next response.json erro interno do servidor, status quinitos. Mesma coisa eu fiz aqui no post para criar um usuário, aqui eu só recebo o request do tipo next request, boto aqui num body pegando o await aqui passando para JSON e aí desestruturo dois campos que eu vou precisar para criar o usuário, que é o name e o e-mail. Se não tiver e-mail, faço uma validação, que aí ele vai retornar lá no front-end, né, no caso do mesmo projeto. E aí eu dou um Prisma user create, passo aqui dentro no data o campo name e e-mail para criar o registro lá na tabela de users e por fim eu retorno o next response JSON user com status 201. Então, mais ou menos isso que a gente fez aqui. Tem todas as operações, né? Aqui a gente viu de usuário, mas tem também para posts. Então eu vou colocar aqui uma rota posts barra route.tr. E aqui ele é um pouco mais complexo, né? Que ele tem o get, mas ele tem relacionamentos. Então, para usar um relacionamento, se eu quiser pegar, além da lista de posts, quem criou esse post, eu pego pelo autor, que é aquele campo do tipo user, ele vai dar um select só nos campos que eu quero, ID, name, e-mail, e ainda vai dar um order by pela data de criação e vai retornar. Mesma coisa vai fazer aqui no post, na hora de criar, eu preciso colocar quem que é o autor, então eu valido aqui se ele veio ou não, título e conteúdo e se foi publicado ou não. Gera um slug único, tem um campo do tipo unique, bota aqui um date now, published, author ID e esses dois campos aqui. Além disso, eu boto um include com as informações do autor para dar um select aqui nesses três campos. E aí ele vai adicionar junto lá no Neon, né? Lá no banco de dados. O que mais que eu tenho aqui na aula? Tenho um componente para testar o CRUD. Chamei aqui de Prisma Test, mas eu recomendo você pôr numa página aqui, mais fácil, né? Fazer a página já no padrão, que senão fica difícil de testar. Vou criar aqui a página barra teste page tsx. Vou copiar esse código aqui, colar aqui e mostrar para vocês o que tá rolando aqui, né? Aqui eu peguei o use client, ele vai ser um client component, então ele vai ter o uso do use state do use effect, o button e o input do chat scene, o island do card. Aqui eu coloquei um use state para guardar os usuários que eu retorno. Tem o fetch users, aqui ele dá um await fetch barra p barra users, ele já cai aqui nessa rota, nesse route.ts e retorna o resultado, te dá um set users aqui para guardar o resultado e mostrar na tela. Fiz também uma função para criar o usuário, vejo se ele existe para antes de chamar a API, coloco barra p barra users o tipo post do método e boto aqui o content type application JSON e o body JSON string define new user. Se vier ok, eu boto um set new user aqui, dou um fetch users, não preciso retornar o barato, né? Eu retorno a lista inteira. Aqui é um exemplinho fácil, né? Use effect chamando esse fetch users e aqui começa a brincadeira, né? Tem o card title test do Prisma mais neon, um inputzinho para botar um nome e um e-mail e um botão aqui de criar chamando create user e aí só vai ver na tela aqui uma listagem bem simples, então vamos rodar aqui Bambev e vamos ver se está funcionando barato. Lá no Super Localhost 3000. É barra teste, né? A rota, né? Barra teste. Aí. Você bota o nome aqui, bota um e-mail aqui maroto, clica em criar, ele vai retornar a listagem. E aí você pode criar vários. Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente está criando no nosso sistema. Se entrar aqui no Neon, ele já está criado, ó, tá vendo? Então já está funcionando esse Hello World aí do Prisma ORM. Vou fazer aqui o commit e o push. E essa foi a aula 7 para te introduzir o Prisma ORM antes da gente mexer com pagamento. A gente vai deletar essas duas tabelas aqui e vai criar a tabela de assinaturas. Vamos para a próxima aula aqui, aula 8. Vou fazer aqui a criação da branch, né? Super aula 8 aí, checkout. A subir aula 8 e publicar. Próxima aula é a do Stripe Gateway, do zero ao webhook. A gente vai fazer exatamente aquilo que eu mostrei no início do vídeo, que é, a gente vai criar aqui no esquema do Prisma um model para assinatura. A gente não vai salvar o usuário, porque isso aí eu vou delegar lá pro clerk, tá? Eu só vou usar o ID que o clerk me gera para guardar dentro da assinatura, para guardar o mínimo de dados possível. Não quero fazer webhook, eu quero simplificar a parada, entendeu? Aqui tá dando ruim aqui já, pá, beleza, não tá achando esse negócio, mas vai ser mais ou menos assim a aula 8, pessoal. Fala, Dev doido, vamos continuar aqui na aula 8, que é como configurar o Stripe Gateway do zero ao webhook. Agora a gente vai fazer a parte de pagamento, integrar o gateway de pagamento mais confiável do mundo e que os devs mais gostam, porque a DX dele aqui é incrível, né? Criei uma conta aqui na Stripe de teste chamada Crazy Labs.
Aqui dentro desse YouTube aqui, desse cara aqui, chama Dev Doido esse cara aqui, ó. A partir do minuto 42 desse vídeo, Stripe versus Pagar, porque não usar os dois, eu ensino como criar uma conta do zero. Então você vai ver aqui que eu vou criar uma conta, né? Bota o e-mail aqui, e aí ele vai pedir alguns dados, o tipo de empresa, se é pessoa física ou jurídica, alguns dados da empresa, site da empresa, descrição do produto, dados públicos, aí você coloca aqui o que vai aparecer na fatura, e aí depois você adiciona informações do seu banco para você receber o dinheiro. E eu acho que uma autenticação de 2 fatores, eu não lembro agora o que ele pede, mas aí ele já cria a conta para você e aí é só definir as variáveis de ambiente. Então, já tô com a conta criada aqui, eu tenho uma chave publicável e uma chave secreta. Essa chave publicável e essa chave secreta, eu já defini um env aqui na aplicação, que é a pública chama Next Public Stripe Published Key, que ele vai estar exposto no lado do cliente. Por quê? Porque é uma chave publicável, uma chave pública. A chave secreta não pode ter Next Public, você não pode expor ela, porque ela, de acordo com o nome, é secreta. Então eu boto aqui Stripe Secret Key só para usar no back-end na hora de instanciar a biblioteca do Stripe. Aqui a gente vai ter também o Stripe Webhook Secret, que é o segredo que a gente precisa fazer para fazer a comunicação da Stripe com o nosso back-end aqui dentro do Next.js. Next Public App URL, para ele saber qual rota redirecionar quando a gente abre um link da Stripe. Então eu vou abrir um link de pagamento, ele vai voltar para o meu site, tanto na hora de pagar quanto na hora de o cliente clicar num botão de gerenciar assinatura. Aí como que ele vai saber para onde que volta, né? Como que a Stripe vai saber a partir dessa env aqui. E o Stripe Price ID Basic Pro são 2 Prices IDs que a gente vai criar para 2 planos diferentes. Então vamos continuar aqui. Já fiz essa configuração. Estamos na aula 8 da Branch, aula 8. Aqui eu explico alguns conceitos fundamentais do Stripe, porque que a gente usa ele, né? Principalmente esse aqui, Compliance, né? Customer Portal, que a gente vai utilizar esse portal aqui pronto, uma interface pronta, que é só você clicar um botão levando para ela, o cliente pode gerenciar a assinatura, ver quanto pagou, ver tudo, né? Questão de fatura. Então isso aí é tudo feito pela Stripe, além da parte de webhooks, para quando o pagamento falha, o pagamento é aprovado, então vai dar tudo certo, né? Payment Intent é o objeto do pagamento, você consegue guardar no seu banco, você consegue fazer tudo. Primeira coisa aqui que eu falo nesse tutorial é instalar essas duas bibliotecas, Stripe e Stripe JS. Eu não sei se existe algum pacote para o Next.js. Eu vou instalar o pacote do JavaScript que vai funcionar qualquer API Node.js aí que você for utilizar, é o Stripe JS, né? Ele baixou aqui na minha versão, tá 18.4.0 e o Stripe JS na 7.8.0. Voltando aqui, eu falo como que faz para ver a API aqui, né? Porque aqui eu tô numa homepage, mas se eu quiser entrar aqui, ó, você pesquisa aqui, tá? Developers, né? Developers, deve ser português aqui, desenvolvedores chaves da API, você vai achar as chaves aqui também. Vamos voltar aqui, vamos ver qual que é o próximo passo. Setar as variáveis, já setamos, e um exemplo prático, tela de pricing. Aqui tem uma tela que eu vou escrever, que é a tela que a gente já está redirecionando no SAS. Então vamos começar a fazer o código aqui. Abrir meu source, eu vou criar aqui uma pasta pricing e criar já o page.tsx. Já bota aqui esses imports que eu vou utilizar e vai ser um client component, tá? Porque ele vai ter botão de assinatura. Vou criar aqui um array de planos. Plans igual plans. Esse objeto aqui dos planos que eu estou criando vai ser o seguinte, que é para interface. Vai ter o plano básico com o name básico, o price. Isso aqui é só o label que vai aparecer para o usuário. Vou botar aqui 29 doletas. Price ID eu vou criar em modo string. Por que em modo string? Porque isso aqui, ele vai passar para o back-end, essa string, e no back-end eu vou pegar a variável de ambiente, que eu só consigo pegar do lado do servidor. Então aqui que está jogada, né? Vou colocar aqui meio que uma constante para ele saber que eu estou mandando esse preço aqui. Description, vou botar aqui para começar e as features do plano. Coloca aqui, né? Acesso à plataforma. Aqui você pode pôr o que você quiser. Acesso à plataforma, suporte básico, sei lá, mano, eu vou botar qualquer coisa aqui. Vou duplicar esse cara aqui embaixo. Aí aqui, esse aqui vai ser o plano Pro, vai custar R$39,90, tá? R$39,90 aqui é R$29,90, beleza? E aqui ele vai ter Stripe Price ID Pro. Vou botar aqui uma flag popular só para diferenciar no estilo da bagaça. E por fim eu vou dar um export de full function pricing page. Vou retornar aqui um fragment, vou botar aqui para rodar a bagaça e vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, vai entrar no localhost,
3.000, ele vai me dar lá naquela landing page. Eu preciso fazer login, tá? Pra fazer o assinatura. Então, eu vou fazer o login aqui no Cleric. Vamos esperar aqui. Fazer o login, escolher uma conta. Continuar. Aí ele vai fazer o login e aí a gente vai clicar em comece agora. E a página de pricing já tá criada, o header tá aqui porque ele pega do layout. Beleza. Como que vai funcionar esse cara? Eu vou criar aqui o state de loading. Primeira coisa que eu vou criar um state de load. Vou criar uma função handle subscribe, que ele recebe como parâmetro um price ID do tipo string. Ele vai dar um set loading price ID, vai montar aqui um bloco try catch. O bloco try catch, ele vai dar um set load não só no catch e no try, como no finally, que fica melhor, Vou botar aqui no finally. E, por fim, ele vai chamar uma rota API barra create checkout session. Tirar isso aqui, pronto, create checkout session. Ele vai ser um método post que vai receber um content type application JSON e vai dar um stringify no price ID que eu estiver passando. Peguei a resposta, vi que não deu pra fazer, deu ruim aqui, don't throw new error. Acho que não, mano. Na moral, não vou pôr isso aqui não. Primeiro eu vou colocar const data igual ao response.json para converter. E aí se der problema, deu. Eu vou verificar se esse data URL existe, que é a URL do link que a Stripe vai me dar para o usuário ir. Então se ele existir, bota aqui um window.location.href, que aí ele já vai redirecionar direto para o URL. E o window, ele só funciona em client component, por isso que nós estamos no use client, além do botão. Deixa eu tirar aqui esse código que é exatamente o que eu fiz aqui em cima. Eu não tava nem lendo o negócio. E aí bota aqui sei lá, mano, bota um else aqui, ó, e coloca um alert caso dê erro. Beleza, fiz a função, agora eu vou fazer o componente, deixa eu ver se não quebrou nada, beleza. Vou fazer o componente, ele vai estar tudo em volta de uma div, essa div aqui ela vai ter o class name min_h_screen para ocupar a tela inteira, a altura, né, bggray 50. Eu vou botar bg primary, vai, mano, bg primary no bagulho. Dentro dessa div vai ter uma outra div com class name container, mxal px4 py16. Aqui dentro eu vou colocar uma outra div. Essa div aqui ela vai ter text center mb12 e dentro dessa div vai ter um h1 com o class name text4xl, font bold, mb4, margin bottom 4, escolha seu plano. Vamos ver. Nossa, o bagulho tá roxo. Não, vou colocar bg background. Agora é a hora, meu. Aí eu vou pôr um P embaixo desse negócio, desse H1, que vai ter um class name textxl, textgray 600 ou text muted foreground. Compare os recursos e escolha o plano que melhor atende às suas necessidades. Tá aí, a fera, text XL. E o bagulho aqui. Aí você me pergunta, por que que eu tô passando text 4XL aqui e text XL aqui e esse P tá maior? Cara, não sei. Vou mudar aqui pra text 5XL e ver se ele aumenta. Ah, aumentou, ficou melhor, né? Não sei por quê, mano. Problema do Tailwind aí que tá dando problema. Vamos voltar aqui, vou encolher essa div que eu criei e vou criar uma outra div. Essa outra div ela vai ter alguns cards com cada plano. Ela vai ser uma grid. O MD vai ser grid calls 2, que eu só tenho 2 planos. Gap de 8, se eu tiver 3, aí você põe calls 3. Que aí vai aparecer 3 grids, né? E um gap entre elas de 8. Max 6xl, que é o tamanho máximo do MD para frente, né? Ou de qualquer coisa aí. E MX alto para ficar no centro. Vou pegar aqui o array de planes que eu criei. Já tá sugerindo aqui fazer a parada, mas eu não vou na onda dele não. Ele vai dar um map no negócio. Então fragment aqui. E fechar esse map, beleza. Aí ele vai fazer o percorrimento aqui do plano. Esse fragment aqui eu vou chamar de card. E vai pegar lá do... Nossa, pegou certinho aqui? Deixa eu ver. Eu já tinha feito os imports, né? Lá no começo da aula. Esse card, ele vai ter o dado do plano. Eu vou ver se ele é popular ou não para colocar um outline. Então aqui dentro eu vou colocar aqui uma div. Dentro dessa div eu vou pôr, por enquanto, um spam. Só para colocar aqui que o plano é o mais popular do site. Vamos ver como que tá ficando. Olha, meu, que coisa linda, bicho. Pela madrugada, meu, brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos encolher aqui, ó, fazer aquele esqueminha pra colocar a ideia que a gente ir vendo como que tá ficando no mobile. O card aqui, ele vai ter um key, que vai ser plain.name, ele vai ter um class name de relative, aí eu vou colocar, pera aí, eu vou colocar aqui uma template string para colocar variável aqui dentro dessa coisa aqui. E aí eu coloco uma classe diferente se o plano for popular ou não. Então eu abro aqui chave dentro desse dólar, boto aqui plan.popular. Se ele for popular, ele vai aplicar uma classe. Se ele não for, ele vai aplicar outra. Condicional. Ele vai ter uma bordinha. Se for popular, ele vai ter uma bordinha de 2. Border primary
Border Primary, Shadow LG. Senão não vai ter nada, tá? Deixa eu só encolher aqui pra ficar mais bonito o negócio. Aqui que tá horrível, pronto, ó. Botou a bordinha aqui no mais popular. E aí a gente vai estilizar aqui esse negócio do popular, que não ficou legal. Vou colocar aqui o Class Absolute menos top 3 para dar uma subidinha em cima. O left dele vai ser 1/2, que é 50%. Transforme, dá uma translate de menos 50%, que é menos x sobre 2. Ele já foi aqui para cima, mas tá feio o negócio, né? Aí eu vou ter que estilizar esse glorioso span. Esse glorioso span, ele vai ter um BG primary também, combinar, lá, que coisa linda. Text white, porque sempre vai ser roxo o negócio, cara. Padding de 4 aqui, né, lateral, um padding lateral e um padding horizontal de 1, beleza, ó, já deu uma melhoradinha. E para ficar melhor, vamos colocar um border radius, né, rounded full. Aê, garoto, meu, brincadeira. Text SM, ficar menorzinho, mais sutil. E um fonte medium aqui, que eu não precisar, não muda nada, meu, isso aqui. Mas é bom dar uma explicitada em qual fonte que é o mais popular, beleza. Agora que a gente fez esta papagaiada, agora, mais do que nunca, eu vou encolher esse cara, eu vou fazer o super card header. Super card header, ele vai ter um super card title e o card title também tem um description. Então eu vou alterar aqui para description e aí embaixo do description eu vou botar uma div. Essa div, ela vai ter um span e eu vou duplicar o span. Esse é o meu esqueleto glorioso aqui, né? Agora a gente vai estilizando. Aqui eu vou só botar um class name text center. Esse title aqui ele vai ser o plan name. Vamos ver se aparece o básico e pro. Beleza. Aqui vai ter o plan description para começar. Os dois é para começar, ô produção. Os dois é para começar o seu negócio. Mas o que é o SaaS? A gente não sabe, ué. Para usuários avançados, meu. Essa sugestão é boa. Essa é boa. O card de title e o card de description. E embaixo aqui nessa div vai ser o que? Essa div vai ser a parte de filters. A parte de filters não, o preço da bagaça. Então vou botar aqui plan.price. O que ele tá importando aqui, meu? Volta tudo. Plan.prince não, meu truta. Prince não, é price. R$29,90, R$39,90. Aí embaixo eu boto aqui que é por mês, tá? Que é pra galera saber que é por mês o negócio. E tira esta chave aqui, ó. 39 por mês, 29 por mês. Vou colocar aqui um class name. Não, eu vou botar dentro do span o negócio. Não vou fazer aqui a fonte. Só dar uma margem aqui de 4. E aqui no class name sim eu boto text 4xl, um pouco maior, e fonte body. Agora o 4xl funcionou, vai saber o que é. E aqui nesse span, vou botar class name dele, o text muted foreground. Price também, né? Tem que ser foreground, aí senão vai dar problema. Ele deu uma acinzentada, beleza. Agora a gente vai pegar e estilizar esse card title aqui. Eu vou falar que esse text aqui vai ser 2xl, não precisa ser bold, que o negócio já é bold. Não precisa, ó, não muda nada. Aqui nesse description, não, deixa assim, mano. Description também, pega do default lá e tá tudo bem. Agora eu vou encolher esse card header, vamos para a próxima aqui, que é o card content. Super card content, ele vai ter as features do plano. Então eu vou pegar aqui uma UL, que é uma lista, né? Aqui ele vai ter um class name space horizontal, não, é vertical de 3. Ó, já deu uma verticalizada. Aí eu vou colocar aqui um plain.featuresMap. Bota aqui o fragment para não quebrar, beleza. Fiz aqui a parada. Eu não suporto esse negócio, né? Já fez, né, o negócio aqui, né? Já fez aqui o LI. Só pegar aqui e botar um text green 500 para ficar mais bonito, beleza. Acessa a plataforma, não sei o que. Vou colocar aqui que o class name dele vai ser text muted foreground. Aí embaixo desse card content vai ter o card footer. Card footer, meu, brincadeira, ele vai ter um super botãozão do Faustão pra pessoa assinar o bagulho, assinar. Vamos dar uma estilizada nesse negócio, né? Primeiro eu vou colocar com um clique desta fera, vai selecionar o plano que eu tô colocando, que é o handle subscribe. Plan Price ID, beleza, né? Aí ele já chama, onde põe, já faz tudo. Só que o que acontece? O usuário tem dedo nervoso, então eu vou ter que desabilitar quando esse loading for igual a Plan Price ID, porque eu tô dando set loading aqui, ó, no Price ID do barato, então a pessoa não pode... Aliás, o final aqui ele tá errado, ele só vai dar null se der ruim, se der bom, aí ele já assinou.
Aí ele já assinou. Então vou pôr aqui o set loading no. Já assinou, pelo menos foi pra tela que ele tinha que ir. Eu acho que esse escolha seu plano aqui, ele tá muito grande, mas deixa assim, mano. Agora vamos ver como que tá no desktop, olha que beleza. Assinar, tá tudo bem, só que eu vou fazer uma estilização nesse botão aqui também. Previ aqui o dedo nervoso do usuário, né, que ele vai dar uma desabilitada no botão, e aí eu vou botar aqui um class name, eu vou colocar aqui um template string também, porque vai ter condicional. Ele vai ter um widget full, vai ficar bem melhor assim. Vou verificar se o plano ele é popular ou não, para dar uma estilizada diferenciada no botão. Deixa eu seguir esse aqui, que esse aqui fica me sugerindo os negócios, meu, brincadeira. Aí não mudou nada, né? Eu só vou colocar aqui que o BG, esse é BG Blue, será? Mudar a cor da bagaça? Você acha que fica legal esse aqui, mano? Não sei se precisa isso aí não, bicho. Acho que eu não vou fazer isso aqui não. Deixa assim, tá horrível. Mudar a cor do não precisa mudar a cor não. É só se você quiser destacar, você faz essa condicional aqui, se você quiser mudar a cor, mas agora não tô sabendo que cor que eu ponho. Aí o texto aqui ele vai ser o seguinte, em vez de assinar, eu vou criar aqui uma condicional. Se ele tiver loading price ID, ele vai estar processando. Se não, eu boto aqui o nome do plano. Vou ver como que fica no desktop, ó, assinar básico, assinar pro. E faltou um cursor pointer aí, né? O negócio tá meio esquisito, não tem a parada. Pointer. Que aí quando você passa, não é pointer que é cursor pointer, quando você passa o mouse, isso aqui vira um botão, né, vira uma mãozinha, né, senão fica aquele botão esquisito, né. Então beleza, fiz aqui o botão, se eu clicar aqui não vai funcionar porque eu não fiz, mas já foi para processando, ó, tá vendo? Tá dando altos problemas porque não existe o endpoint, né, eu tô chamando endpoint que não existe. Vamos criar o endpoint. Então vamos lá na pasta API, eu vou criar aqui um arquivo que vai estar o route.ts dentro da pasta create checkout session. Aqui eu vou importar o next response do next server, o auth current user do cleric para ver se está logado, para vincular o usuário do cleric logado ao plano que eu estou assinando, e o stripe de stripe. Aí eu preciso processar o env que eu criei secreto aqui, ó, stripe secret key, e botar num const. Vou instanciar o stripe, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e verificar se esse key aqui ele é correto, ele tem um length menor que 25 e ele começa com SK teste. Isso aqui eu acho que eu não deveria fazer, porque pode não ser teste, né? Então eu vou tirar esse negócio aqui que não faz sentido. E aí ele vai ver aqui que ele tá inválido e vai dar um throw new error. Embaixo desse cara, eu vou colocar aqui, ó, const stripe. Vou expandir aqui meu VS Code, que isso aqui é negócio de back-end, né? Depois a gente volta lá para testar. New, vou dar aqui um new stripe, passando esse stripe secret key, e o API version, aqui que começa o problema. Ele vai sempre reclamar que a versão está incorreta. Você vai ter que pegar sempre esse erro aqui e ver que versão que tá, porque sempre que você atualizar o pacote vai mudar essa versão aqui, né? Isso aqui, ideal era colocar até em variável de ambiente, viu? Mas deixa aqui assim, né? Deixa assim. Vou colocar aqui export assim que function post, que é o método do pagamento. Este post ele vai ter um super try catch, começa pegando o usuário logado, né, via auth. Vou botar aqui o catchzão da galera, tá aí o catch. Ele pega o user ID do await auth, do cleric, pega o current user também para pegar os dados do usuário logado, e aí a gente faz aqui um return erro aqui se ele não achar nenhum dos dois, né? Se ele não achar um ou outro, bota aqui unauthorized, tá? Para já cortar pela raiz o problema. Embaixo, eu vou desestruturar o request JSON aqui, que é a quantidade e o price ID. Eu só mando o price ID, mano, não precisa de quantidade. Só que como eu preciso mandar essa quantidade lá para Stripe, eu boto aqui igual a 1, né? Sempre vai ser 1. E aí, se eu tiver que fazer alguma modificação, eu faço isso aqui no cliente, aqui manda 2, 3, 4, que vier, né? Aí o default é sempre 1, não precisa mandar. Vou verificar se o price ID não existe. Se ele não existir, bota aqui que ele é required. E aí começa a brincadeira aqui, ó. Const session igual ao await stripe.checkout.sessions.create. Eu vou criar uma sessão, né, que vai me gerar um URL, eu vou jogar essa URL para o usuário ir para essa URL, aí de lá ele paga, lá ele vê o que ele faz, tudo gerenciado pela Stripe. Aqui eles pedem um line items, que é um array. Esse array aqui, você pode passar vários produtos, várias coisas. Colocar um produto só, processenv.priceid. Ele vai pegar do env direto a string mapeando em objeto, entendeu? Então ele vai pegar o processenv, que é um objeto de variáveis de ambiente. O priceid ele é a própria variável de ambiente que eu defini aqui, ó, que eu defini aqui em cima, ó, stripe priceid basic é o mesmo nome do env que eu defini aqui, né? Stripe priceid tem que ser o mesmo, senão não vai funcionar, tá, galera? Eu tô fazendo mapeamento de objeto aqui pro código ficar mais elegante. E aí a quantidade, passa aqui a quantidade. Falo qual que é o tipo de pagamento que eu tô passando aqui, então vai ser modo subscription. Falando em modo subscription, a gente precisa criar o produto, né? A gente não criou o produto, a gente vem aqui em catálogo de produtos, adiciona o produto, coloca aqui plano básico,
do negócio que você tá fazendo, bota uma descrição, plano muito da hora, muito louco, né? Você pode colocar uma imagem, que imagem que eu vou achar aqui agora, né? Agora, mais do que nunca, eu vou caçar uma imagem para encher a linguiça, meu. Eu vou pegar aqui a imagem do projeto do Crazy Stack, que eu acho de bom. Crazy Stack, pronto, peguei a imagem do Crazy Stack. Aí eu posso escolher se ele vai ser um pagamento recorrente ou avulso. Eu vou colocar recorrente porque vai ser uma assinatura. Esse básico aqui ele vai custar R$29,90, nossa, $2.000, tá? Vou botar em dólar a parada, não estou nem aí. Plano mensal, você pode criar plano anual, você pode fazer muita coisa. Eu vou adicionar o produto, quantidade da unidade vai ser 1, criei aqui. Esse cara ele gera um Price ID, eu preciso caçar aqui onde que tá esse Price ID, esse aqui é o ID do produto, não é o Price ID. O Price ID tá aqui, ó, novo preço criado, é esse aqui, cadê o negócio? Pila, meu Deus. Não consigo copiar, eu só consigo clicar. Nossa, eu só consigo clicar, mano. Você tá louco. Ah, tá aqui em cima, para de moscar. Pronto. Esse aí é o Price ID do Basic. Então eu boto aqui o Price que eu criei. Agora vamos criar o Pro. Vamos criar o Pro. Criar produto. Plano Pro. Muitos benefícios. Carregar. Vou carregar aqui o Crazy Stack. E o valor vai ser $39,90, que aqui é dólar. Pronto, criei. Vou achar aqui qual que é o Price ID, editar produto. Onde que eu acho esse negócio? Onde que acha o Price ID? Bota nos comentários qual que é o jeito mais fácil. Eu sempre fico rodando. Pronto. Ah, esse aqui é o evento. Aqui, ó. Pronto. Preço do plano Pro, vamos botar aqui. Aê, garoto, meu, brincadeira. Aí ele vai fazer o mapeamento, vai jogar aqui, vai dar certo. Eu botei aqui que ele é subscription, mesmo que eu tenha definido no produto, tá? Então tá bom. Eu vou passar aqui um campo Sussex URL, que ele vai ver pelo header a origem, e pela origem, no caso a gente está rodando local, que é localhost 3000. Se estiver rodando a Vercel, esse é o URL da Vercel, lá do domínio que você definir. Ele pega aqui pelo request headers get, passa aqui um /dashboard session ID checkout session ID para a gente tratar aqui dentro numa rota dashboard, né? A gente não criou ainda, mas vai criar. Que é quando o usuário ele paga, ele vai para onde? Ele vai para o dashboard aqui do nosso usuário. Você pode pôr home, o que você quiser. E aí coloquei aqui uma variável session ID, caso você precise pegar. Tem também a URL de cancelamento, cancel URL, vai pegar também a origem, vai botar aqui /price para voltar onde eu estava. Client reference ID é o ID de referência, eu vou pegar o user ID do clerk, customer email, ele vai pegar user primary email address, ponto email address, e vai achar o e-mail do cliente. E aí ele tem um objeto metadata que eu posso passar coisas além, aqui clerk user ID é o próprio user ID, que aqui eu consigo obter, depois que eu faço a inscrição, né, a assinatura, eu consigo obter esses dados aqui, que é o e-mail do usuário, clerk ID. Então se você quiser passar mais coisa aqui também você pode enfiar o que você quiser. Deu sucesso, pega o session que retornou aqui em cima, joga o URL aqui direto no Next Response, ele vai cair aqui com o URL, eu vou botar aqui no window location href, aí ele vai pro link da Stripe e da Stripe ele volta pra gente no Sussex URL, via Sussex URL. Então beleza. O que mais que eu vou fazer? Eu vou botar aqui erro interno, né? Não é erro 401 não, 401 é quando não tem usuário, que nesse caso é erro interno. Vou fazer o commit e o push. Beleza. Agora vamos testar a bagaça? Vamos testar, vamos entrar aqui, assinar plano básico. Como é uma conta de teste, você pode pegar cartão de teste. Cartão de teste que dá sucesso é o 42424242. Aí aqui você pode pôr o ano que você quiser, CVV que você quiser, nome do titular do cartão se você quiser, salve isso aqui se você quiser também. Bota aqui para assinar, aí ele vai jogar para a tela de dashboard de que não existe. Não existe sim, já fez esse bagulho. O cara esquece, mano. Então, deu certo, deu sucesso. Se entrar aqui na Stripe, já tem o cliente cadastrado, ó, com o meu e-mail. Já tem aqui uma transação. Só que não tem um webhook criado. A gente não conseguiu adicionar no banco de dados. Eu vou deletar essa assinatura aqui, que aí é o próximo passo dessa aula sensacional sobre Stripe, que é o webhook. A partir do momento que ele pagou, ele foi para dashboard, mas eu não tenho informação pagou ou não, né? Como que eu vou fazer isso? Criando um webhook, para o webhook salvar no seu banco de dados, aí você consegue gerenciar assinaturas do seu lado, né? Do seu back-end. Então como que faz aqui, mano? Ah, deixa quieto, vai. Bom, bora fazer aqui o esquema do Prisma. Eu vou colocar aqui um módulo novo chamado Subscription. Aí ele vai ter o ID do tipo string. Vou copiar, mano.
copiar que é mais fácil. Aí eu vou explicando aqui. Eu já tenho na minha colinha. Ele vai ter um ID, Clerk User ID para salvar o ID do usuário do Clerk. Stripe Customer ID é um ID que eu gero lá no Stripe quando eu crio um cliente. Stripe Subscription ID é o ID da assinatura, então eu tenho que guardar também. E o status da assinatura, se é ativo, se é cancelado, se é vencido, etc. Price ID é aquilo que a gente guarda para saber qual que é a assinatura, se é Pro, se é Basic. Cancel at period end, para saber se a pessoa cancelou, eu boto uma data, né? Também tem o canceled at, que devia ter, mas não tem. Canceled at period end, tá cancelado ou não, para saber se tá cancelado. Created at, updated at. Agora a gente vai rodar o barato aqui, ó, Prisma Migrate Dev e o nome da migration. Agora a gente vai esperar aqui sincronizar com o NeonDB, né? Vamos esperar aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou fazer aqui alguns endpoints. Ah, que ele tá perguntando se eu quero dropar a tabela users, né? Que não é vazia. Eu quero dropar porque só vai ter essa tabela aqui agora, subscriptions. Beleza, já gerou. Agora eu vou aqui em lib, eu vou criar aqui uma pasta services. Dentro dessa pasta services, eu vou criar um arquivo chamado subscriptions.ts. Esse arquivo é subscription, né? Subscription. Esse arquivo aqui ele vai ter alguns endpoints que eu vou chamar diretamente. Vou pegar aqui o prisma de prisma /lib/prisma import subscription as prisma subscription. Vocês vão ver que vai dar conflito de nome se eu não der um rename no negócio. Ele vai pegar de prisma client direto. E vou importar o stripe de stripe. Export Interface. Vou criar aqui uma interface de criação de assinatura. Vai chamar Subscription Data. Ela vai ter o Clerk User ID do tipo string, Stripe Customer ID, Stripe Subscription ID, Price ID, status do tipo string. E coloco o cancel at period end. Aí aqui eu começo a fazer as minhas funções. Export async function, create subscription. Ele vai receber aqui um data do tipo create data subscription. Vai me retornar uma promise do tipo prisma subscription, porque eu vou estar criando a tabela. Aí ele já fez aqui via inteligência artificial await prisma subscription create. Vou conferir aqui. Acho que aqui eu não preciso ficar desestruturando, não. Eu vou botar tudo data aqui, ó. O que vier eu crio. E aí retorno e tudo bem. Export async function. Update subscription by stripe ID. Eu vou pegar um ID stripe válido, vou passar aqui no parâmetro a stripe subscription ID do tipo string, vou passar o data, vai ser um partial do create subscription data, que também vai me retornar uma promise do tipo prisma subscription. Ele vai chamar o prisma subscription update. Esse cara aqui, ele recebe uma cláusula where, passo o data aqui pro negócio e beleza, é assim mesmo. Vou criar aqui dois métodos gets embaixo, que vão chamar um find unique. Aí esse aqui é pelo Clerk ID, se eu quiser saber a assinatura pelo Clerk ID, eu passo aqui no where. E se eu quiser saber via Stripe Subscription ID também eu consigo através dessa função. Agora eu vou fazer uma função importantíssima, que é a função de cancelar a inscrição. Cancel subscription. Ele vai receber um Stripe Subscription ID, vai retornar aqui um prisma subscription ou null. Aqui ele vai dar um, na verdade, só que eu estou atualizando só no banco, né? Só que antes de atualizar no banco, eu preciso atualizar na Stripe. Então eu vou botar aqui um try catch que faz esse trabalho aqui, ó. Ele dá um new Stripe, passando aqui o API version, dá um await subscriptions dentro de Stripe, passando o método cancel ou ID da subscription. Se der erro, deu erro, dá um throw error, tá? Só para não atualizar no banco de forma errada. E aí, por fim, dá aqui um return na subscription atualizada. A próxima função que eu vou fazer agora, ela vai ser importantíssima para o webhook, que ela vai receber um objeto do tipo Stripe Subscription, que vem lá da Stripe, aí eu preciso salvar no banco ou atualizar caso ele exista. Eu vou fazer meio que um creature update. Aqui ele sugeriu um monte de coisa, eu não vou aceitar não, vou fazer do zero aqui, que eu vou montar um objeto Subscription Data, que eu vou salvar no banco de dados. Ele vai ter um Stripe Customer ID, que ele pega de Stripe Subscription.customer. Ele vai ter um Stripe Subscription ID, que vai pegar simplesmente o ID do que vier lá da Stripe. Status a mesma coisa, vai pegar aqui o status. Price ID, ele vai pegar de um objeto mais complexo, que vai ser Stripe Subscription.price
subscription.items.data, esse aqui, ó. Caso ele não venha, eu vou botar aqui string vazia. Vou copiar o arquivo inteiro aqui, fica mais fácil, e aí eu vou explicando para vocês, ó. Ele pega o price ID do Stripe Subscription Items Data, primeira posição do array. Cancel at period at também vem dentro desse campo aqui, por isso que a gente está salvando um booleano lá, para saber se a assinatura ela é cancelável até o fim do período. Aqui eu vou ver se a assinatura já existe, né? Que aí a gente evita duplicação. Se ele existir, né, eu só dou um update. Então a webhook está atualizando. Aí eu chamo o update subscription by Stripe ID. Caso contrário, eu vou ter que criar uma nova. Aí eu faço uma verificação para ver se o cleric user ID existe. Se não existir, ele é obrigatório. E aí eu evito criar assinatura sem usuário vinculado. E simplesmente retorno create subscription, passando o subscription data inteiro que eu montei lá em cima. Então é basicamente isso que a gente vai precisar fazer para começar o webhook. A gente vai ter que criar um route. Eu vou fazer aqui o commit dessas primeiras alterações dentro da pasta API. Antes de começar o webhook, eu vou fazer aqui mais uma rota que a gente vai utilizar, que vai chamar /API /subscription /current route ts. Ele vai ser uma rota para o usuário consultar a própria assinatura. Então eu vou pegar aqui do cleric ID usuário logado, se ele não existiu eu dou um 401, dou um get subscription by cleric ID passando esse user ID para pegar a assinatura dele, e se não existir assinatura eu coloco aqui no JSON subscription null e não tem assinatura ativa, que não quer dizer que é um erro, né? Então é por isso que eu boto aqui, porque às vezes o endpoint que eu tô chamando não precisa tratar naturais de nada disso. Verifico se a assinatura está ativa e aí eu dou um next response JSON passando aqui o isActive aqui dentro, que é um objeto que eu tô convencionando para o front-end, né, na parte do client lá, consumir esses dois campos aqui, vocês vão ver depois. E aí aqui é o objeto inteiro que eu preciso da assinatura, que é o ID, status, price ID, canceled at period end e tudo isso aqui, customer ID, enfim. E aí eu retorno só um endpoint aí que a gente vai utilizar mais para frente, eu já deixo criado aqui também. Vou fazer o commit dele, beleza. Vou dar um tapa aqui na tela de dashboard, chamando esse endpoint. Então vamos lá em app /dashboard, cadê o dashboard? Home, tá aqui dentro de home escondido. Vou copiar e colar aqui o código da aula, vamos ver o que alterou. Alterou quase tudo, né? Aqui ele tem um interface subscription data, então eu tipei esse retorno que eu fiz lá na API, fiz aqui um dashboard content, ele vai receber isso aqui, eu acho que nem precisava, né, esse negócio aqui. Deixa eu ver se ele está sendo utilizado. Ele está sendo utilizado assinatura, não sei o que, com sucesso, né? Isso aqui é um componente que eu renderizo quando dá sucesso na assinatura e só quando acontece isso, beleza. Vou deixar aqui. Fiz um state aqui para guardar o estado da assinatura que eu retornar do endpoint. Botei aqui um load um error. E aí fiz um use effect clássico, onde eu dou um fetch aqui na API /API subscriptions current. Ele vai me retornar um response aqui dentro desse data, dando um set subscription data para poder renderizar na tela. Beleza. Faz um final aqui, set errors, dá erro, tudo bem. E por fim do effect aqui, chama aqui do jeito mais clássico possível. Aqui ele vai retornar só para formatar na tela qual que é o status da assinatura. Então ele vai fazer um mapeamento, vai verificar se ela existe ou não para colocar sem assinatura. Se ela existir, pega aqui o status e mapeia. Plano Pro, cancelado, pagamento pendente. Isso aqui é uma tela simples, tá? Só para você debugar mesmo, né? Para ser bonito, tá? É só uma tela aqui para colocar, ó, sai minimal SAS, bem-vindo de volta, né? Só para melhorar um pouco aquele dashboard nosso para a gente ter informações da assinatura. Então aqui vai ter os dados, a última atualização e aqui vem a chave da parada, Customer Portal Button. Eu vou passar um Customer ID que eu vou pegar da inscrição, que ela vai estar dentro de subscription.customer ID. Aqui ele tem alguns dados, né? Nenhuma assinatura ativa. Ó, coloquei o suspense desse dashboard de content aqui embaixo. No Customer Portal Button, eu recebo o Customer ID, aí eu vejo se ele tem acesso ao portal lá da Stripe. A gente vai criar aqui também essa rota aqui, eu vou até deixar criado aqui, que é o /Stripe /create portal session. A gente vai se comunicar com a API da Stripe para poder também criar um link para a pessoa acessar, que eu mostrei no começo da aula. Então ele vai chamar aqui um post, vai mandar aqui no body o Customer ID, e aí com o Customer ID eu já consigo a URL, eu obtenho essa URL e boto no window location href. Então é um botão que a pessoa vai clicar, ó,
Já tem aqui o handle portal access, vai chamar essa API vai chamar a API da Stripe, a Stripe vai retornar uma URL, dessa URL eu consigo gerenciar a minha assinatura. Vocês vão ver rodando depois como vai ficar legal. Só fazer o commit aqui e aqui eu já mostro como que tá a assinatura. Eu vou entrar aqui, copiar e colar aqui o código que eu tenho. Esse aqui vai ser o create portal session. Aqui já tá reclamando da API version, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Ele sempre vai dar aqui o valor correto da API. Se der esse erro aqui, você coloca aqui. E o ideal é colocar numa variável de ambiente. Isso aqui não é tópico agora. Aqui embaixo, ele fez o post, recebeu o Customer ID, viu que o Customer ID é obrigatório, retorna back de request se ele não vier. E aí eu chamo aqui, ó, para criar um portal session, await stripe billing portal.sessions.create. O que ele precisa aqui? Só do Customer ID dentro de um customer. E o return URL eu pego da variável de ambiente do sistema onde ele está rodando. No caso, quando a gente rodar, vai ser localhost 3000. Se tiver hospedado na Vercel, esse é o URL da Vercel. Ele vai dar um barra dashboard e vai para a nossa tela. E aí, a partir da URL que eu retornar aqui no Portal Session, eu consigo acessar e consigo voltar também. Então, essa primeira parte aí tá feita. Vamos testar, né? Vamos rodar aqui o Bandev antes de fazer a gloriosa webhook. É, meu, brincadeira. O SaaS mais simples do mundo. Será que ele vai pegar a minha assinatura? Não vai. Por quê? Porque a gente não tem o webhook e não tá sincronizado, né? E aí se eu assinar de novo também vai dar ruim. Vamos ver se vai dar ruim. Vamos ver aqui. Eu vou colocar o plano Pro agora. R$ 39,90. Aqui CVV, nome completo. Clicar assinar para ver o que acontece sem o webhook. Eu tô testando assim, né? No escuro, sem terminar. Aqui ele já pegou o Session ID. Ele aplicou esse componente aqui, ó. Assinatura ativada com sucesso. Só que ele não está conseguindo sincronizar a assinatura ativa. Então a gente não vai conseguir testar a parte do Customer Portal ainda. A gente vai ter que fazer o webhook antes de tudo. Então vamos fazer o webhook, né? Vem aqui dentro de API, crio aqui um arquivo, ó, barra API, barra webhooks, barra Stripe, route TS. Aqui eu vou fazer com um pouco mais de cautela. Eu vou pegar aqui, ó, import type. Next request, o next response do next server. Importa Stripe de Stripe, importa essas duas funções aqui, ó, create or update subscription from Stripe e cancel subscription e monto a API aqui, que ele vai dar problema na API version de novo, porque na aula tá diferente. Então eu vou pegar aqui de novo, o cara gosta de fazer o mesmo código 20 vezes. Beleza, fiz aqui o new Stripe, a instância do new Stripe tá aqui. Eu vou pegar a variável de ambiente da webhook, que a gente ainda não criou, a gente vai fazer passo a passo lá na Stripe, mas antes a gente vai deixar preparado aqui o método post com essa assinatura aqui. Dentro desse método post, eu vou botar um try-catch, um bloco try-catch. Aqui ele vai receber um request.text, isso aqui ele vem direto lá do Stripe, tá? E aí ele vai verificar a assinatura dentro do request headers para ver se esse Stripe signature existe. Vamos colocar aqui um let event do tipo Stripe event. Eu vou copiar esse try-catch aqui e vou colar aqui dentro, que ele vai ter outro bloco try-catch. Vou tirar aqui o que está dentro desse try e vou colocar dentro desse event um stripe.webhooks.construct_event. Ele vai receber o body, o signature e o webhook secret. Se ele não vier, aí eu boto aqui já para retornar a response dentro desse catch, que é para não atrapalhar e não cair nesse catch aqui, que aqui é 400, invalid alguma coisa. Então a gente separa os erros tratando separadamente. Aí eu vou botar aqui um switch event type, e aí eu quero saber qual que é o tipo de evento que eu estou recebendo aqui da Stripe. O primeiro eu vou botar aqui checkout session completed, que é o usuário ele completou. Então eu vou pegar aqui const session event.dataObject dessa forma aqui mesmo. Vou dar um console log payment succeed, botar aqui printando o session ID. E embaixo desse console log eu vou colocar um bloco try-catch aqui, sempre finalizando com um break aqui, tá, pessoal? Em cada bloco aqui desse switch, nos cases, eu tenho que pôr sempre um break. Botei outro try-catch aqui dentro
ele vai pegar o Clerk User ID do Session Client Reference ID, vou verificar se ele não existe, aí eu vejo aqui se o Session retorna o objeto Subscription, se ele existir, ele dá aqui um await stripe subscriptions retrieve, que vai obter mais detalhes e vai jogar aqui dentro desse const. Então os detalhes que eu preciso salvar no banco vai estar aqui, eu boto aqui Clerk User ID e esse cara, e aí ele já vai estar salvo no banco de dados, beleza. Próximo passo, pegar os outros eventos que eu vou comentar brevemente, tá? Essa aqui é só para vocês terem uma ideia como que é o negócio. Ó, a gente já tratou quando o session do checkout ele é completado. Agora eu vou tratar o evento Customer Subscription Created. Eu criei um customer lá dentro da Stripe, então preciso criar aqui dentro também. Então vamos ver aqui o que faz, ó, eventData.object, ele vai estar aqui, ó, Subscription Created. Aí ele vai dar um retrieve pegando pelo customer, tá? Vai verificar se o Cleric ID e User ID aqui é o metadata Cleric User ID, que a gente passou no metadata, isso aqui é personalizado, e aí vai dar um create or update passando esse Cleric User ID. Então o que a gente fez no cara de cima? A gente falou que o Cleric User ID era outro, né? Não sei se vocês perceberam, era outro, só pra gente salvar no banco mesmo e deixar do jeito que tá? Aí, que era o ID da Stripe mesmo. E aí aqui é o ID correto do Cleric, que tá dentro do metadata. Então esse aqui vai vir depois, ele vai atualizar no banco de dados essa informação e vai salvar, né, com os novos dados aí do cliente. Se o cliente for atualizado, mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa, por isso que eu copiei aí botei aqui no outro nome de objeto, mas é a mesma coisa, ele só vai atualizar o registro. Não precisa pegar o Cleric ID porque ele já tá criado, né? O próximo evento é o Customer Subscription Deleted, ou seja, eu deletei o Customer e aí eu vou chamar aqui Subscription Cancelled, porque eu não tenho mais Customer lá dentro da Stripe, eu preciso cancelar essa assinatura. Se eu deletar o cliente lá no painel, tipo, eu tô aqui no painel, tem os clientes aqui, eu deleto o cliente, eu tenho que deletar a assinatura também. Então faz sentido eu chamar o await cancel subscription passando o ID da inscrição. Aqui vem a parte de pagamento com sucesso, Invoice Payment Succeed. Ele vai receber aqui um Event Data Object do tipo Stripe Invoice. Vou chamar aqui um bloco try-catch pegando subscription ID de invoice lines data na primeira posição da array ponto subscription. Vou verificar se esse subscription é do tipo string. Se ele for, eu chamo aqui o stripe subscriptions retrieve, passando esse ID aqui dentro, botando num const subscription e dou um await create or update subscription from stripe, passando esse cara. E aí beleza, só atualizo no banco também. Se o invoice der pagamento falhado, aí eu tenho que atualizar no banco também. Chama aqui de file invoice, mas o objeto é o mesmo, ó, dá para pegar pelo mesmo caminho aqui, ó, lines.ppp. E aí eu pego aqui e faço a mesma coisa, eu dou um retrieve aqui da Stripe as subscription, passo aqui no create or update, ele vai atualizar que foi cancelado. Então basicamente esse é o nosso webhook, eu vou fazer aqui o commit e para testar a gente precisa criar lá na Stripe, é isso que a gente vai fazer agora. Então fique tranquilo que a aula 8 já está acabando. Vou pesquisar aqui por webhooks, desenvolvedores webhooks, criar um destino de evento, adicione um endpoint, eu vou botar aqui, local, eu vou colocar teste em ambiente local, né? Aí eu vou rodar aqui Stripe Login. Você tem que baixar a CLI do seu sistema operacional. Então eu vou colocar aqui, ó, Stripe Login. Ele vai tentar fazer o login aqui a partir desse link que eu vou abrir. Vou clicar aqui, ele vai integrar, vai ver que eu já estou logado, vai pedir para eu botar senha do Authenticate. Aí ele já pegou aqui, ó, verifique se o código de pareamento corresponde não sei o que. Bota aí permitir acesso, nem vou conferir, mas acesso concedido. Você já pode fechar a janela e voltar a CLI. Ó, Authenticate, Count ID, não sei o que. Agora vamos entrar aqui nesse Stripe Listing. Eu vou ter que alterar para a rota que eu criei. Qual que é a rota aqui? Só verificar aqui, mudar para localhost 3000 e ver que rota que eu pus aqui, barra webhooks, barra stripe, barra web, ó, barra API. Aí eu coloco essa linha aqui para rodar no terminal e aí ele já vai estar rodando aqui, ó. Ó, você está usando API, não sei o que. Seu API secret é esse camarada aqui. Você copia ele, coloca no env. Coloca no env aqui e já era. Aí tem aqui, ó, acione eventos, não sei o que. Eu vou clicar concluído aqui e vou testar direto. Localhost, comece agora. Vou assinar outro plano. 4242424242. Qualquer coisa.
coisa, assinar. Aqui ele vai começar a fazer o log de tudo, ó. 404, 404, tudo deu 404 aqui, deu problema. Bom, por que que a gente tá tendo esse erro aqui? Que é o seguinte, pessoal. A middleware precisa ser configurada para... Deixa eu rodar aqui, o negócio parou de rodar. O negócio parou de rodar. A middleware precisa ser configurada. Eu vou usar a porta 3001 aqui que deu problema. Aqui o negócio tá rodando. Eu vou parar de rodar aqui o Stripe, mudar para API 3001 aqui, ó. Preciso configurar como rota pública, tá? Então eu vou entrar aqui dentro de CRC e vou colocar aqui pro Cleric não encher o saco. Por isso que tá dando 404. Então eu vou colocar aqui barra API, barra webhooks, barra Stripe. Agora vai funcionar. Vamos entrar lá no negócio. Localhost 3001 e fazer a assinatura novamente. Aqui eu já tenho uma conta logada aqui, vou assinar de novo aqui mesmo, botar o 4242 aqui para rodar e agora vamos acabar com isso aqui logo. Vamos embora para casa, vamos almoçar. Processando a assinatura pra gente poder ir almoçar. Aí ele já funcionou, ó, tá vendo como que é o negócio? Já funcionou, vamos ver se printou aqui, ó, vamos ver. Subscription saved to database. Deixa eu entrar aqui, tá aqui, Cleric User ID, esse aqui, subscription, price ID, vamos ver lá dentro da Stripe, os clientes aqui, acho que esse aqui foi o último que eu criei, transações, ó, se eu clicar aqui em gerenciar assinatura, ele vai undefined. Legal, esse erro aqui ele é muito comum, ó, erro ao criar portal Session porque eu não fiz uma configuração no modo lá da Stripe, então aqui é um erro que está dando lá na Stripe que a gente tem que corrigir, esse erro aqui ele é muito comum e a gente costuma ficar muito tempo nele, que é aqui nesse portal do cliente aqui, ó, configurações, faturamento, portal do cliente. Eu preciso colocar aqui uns negócios aqui, porque senão ele enche o saco. Ativar link de teste, vamos ver se vai agora. Ó, agora sim, só porque eu salvei lá o negócio e ativei o link pro portal do cliente, que é como eu tô em conta de teste, tem que fazer isso aqui em produção também, então tem esses errinhos aí que você tem que sempre pegar no console e ficar esperto para ver se vai funcionar ou não. Aqui deu 404, ó, tá vendo? Você pega por aqui e descobre. Ó, esse aqui é o portal, demorou para carregar, que a pessoa pode cancelar a assinatura dela. Então, se eu clicar aqui em gerenciar assinatura, ele vai me jogar para o URL da Stripe que ele gerou lá na API. Aqui ele consegue voltar, ele vai voltar para cá, porque eu já estou parametrizando aquela URL aqui dentro. E aqui, ó, cancelar o URL, ele pode editar o cartão, pode atualizar a forma de pagamento, não quero saber, porque quem cuida disso é Stripe, não preciso ativar webhook nenhuma. Posso adicionar aqui alguns dados, também não vai sincronizar. Eu acho que vai sincronizar sim, que a gente tem aquele Customer Updated, né? Vai sincronizar, mas como a gente não tá gravando dado pessoal aqui, tipo endereço, essas coisas, não vai fazer muita diferença. Eu posso cancelar também. Vamos ver o que acontece quando eu cancelo. Se eu clicar aqui em cancelar, botar aqui qualquer coisa, não, obrigado, não quero saber. Olha, foi cancelado hoje, vai dar aqui, ó, cancelamento, status ativo. Ele não chamou o negócio de cancelamento. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou fazer o commit aqui, tirar isso aqui do middleware, né, que tava dando dor de cabeça. A gente conseguiu fechar a parte da assinatura ser sincronizada no banco quando é caminho feliz. Agora falta fazer a parte de cancelamento, cancelar. Aqui a gente tem uma pegadinha. Eu tô printando aqui o objeto depois que o cliente clica em cancelar. Quando ele clica em cancelar, ele vem esse objeto enorme aqui, ó, Subscription Updated, ele chama esse evento aqui, Customer Subscription Updated, ele tá atualizando no banco. Só que ele atualiza no banco, esse status aqui, ele permanece ativo, mas se você vier aqui em cima, você vai ver que o negócio foi cancelado. Tem aqui um campo aqui que você consegue ver se ele foi cancelado ou não. Ó. Esse cancel at aqui é a data quando foi cancelado, cancela de at, cancellation details, aqui ó, razão pelo qual cancelou, não botei nada. Então se isso aqui vier preenchido, aí é porque cancelou. Caso contrário, então não cancelou. Então vamos ver esse cara aqui, ó, cancel at, para definir o status, que aí fica melhor a bagaça, entendeu? Vamos colocar por fora, que aqui a gente só tá passando o subscription, né? Vou botar aqui, const subscription updated. Eu passo fazendo um objeto aqui, ó. Coloco o status, aí eu verifico se o cancelled cancellation details, né? Se ele existir, bota que foi cancelado.
Se não, bota ativo. Ou bota o status melhor, né? Mais seguro. Bota status. E aí vamos testar novamente. Eu já tinha cancelado. Eu vou voltar aqui a renovar minha assinatura. Agora eu vou cancelar. Cancelando. Não, obrigado. Vamos voltar aqui pro site. Vamos ver se cancelou. Status ativo ainda. Vamos dar uma recarregada aqui. Status ativo. É brincadeira, né? Não vai esquecer também de atualizar aqui também, senão não vai funcionar. Que a gente montou o objeto, tem que pôr aqui embaixo também. Vamos lá. Esse aqui não existe. Eu já faço um registro novo para ele. 424242 33, tal. Vamos ver se ele chegou aqui. Ó, chegou aqui embaixo. Agora eu vou dar uma canceladinha. Cancelar a assinatura. Não, obrigado. Agora eu volto e vamos ver se... Ó, atualizou. Agora sim, pessoal. Atualizou aqui. Se entrar aqui no banco, atualizou aqui também. Então funcionou agora. Por causa dessa verificação aí que eu pus. Deixa eu tirar esse console logo aqui que vai poluir o negócio. Tirar esse console do... Cadê aquele objetão do Faustão lá? Ponto ID... Beleza, e vou fazer o commit e vou ensinar também para vocês como que vai ficar o nosso deploy, pessoal. Finalmente, vou finalizar a aula 8, vou entrar lá na main, faço um git pull na main, que às vezes teve alguma alteração, já teve, ó. Git checkout git merge aula 8, vai aparecer aqui pra gente sincronizar e mandar pra main. Aí eu vou entrar agora na Vercel, entrei no meu projeto aqui, vamos ver se vai buildar direto aqui e vamos rodar aqui o run build aqui também, pra gente configurar o webhook em produção lá na Stripe e testar diretão lá no link, né? Aqui deu um problema, não tem o tipo post, tem que fazer aquele negócio lá, né? npx prisma generate, senão ele não vai atualizar os tipos, beleza? Agora vamos rodar o Urban Build. Isso aqui precisa ter no package JSON, tá? Esse post install Prisma Generates não vai rodar e vai dar pau lá na Vercel. Ainda não existe porque tem a rota aqui, ele foi juntar, fez um merge e não acabou não tirando aqui o negócio. Que beleza, hein? Deixa eu tirar esse aqui. User não vai ter. É esse aqui que vai ter, mano. Tá certo. Nossa senhora. Se não tem emoção, não tem graça. Bom, já girou as páginas aqui, então o build lá vai falhar, só o outro que vai funcionar. A gente configura por aqui, ó. Aqui a gente só tem a chave do Clerk, falta configurar a parte da Stripe, né? Já vou configurar na Stripe aqui esse domínio, que é esse next cssp.vercel, para criar a webhook em produção. Vamos adicionar aqui, onde que é mesmo? Webhooks, alternar, adicionar o endpoint. Aí eu tenho que colocar o URL de produção, que é /api /webhooks/stripe. Vou botar aqui os eventos que eu quero, quais eventos eu quero. Vem aqui, eu busco, né? Checkout. Aí eu vou querer o session completed, o subscription created, mas esse aí é do customer, subscription created, subscription deleted e subscription updated. Vou querer também a parte de invoice para saber se o pagamento deu certo. Então eu tenho lá o payment succeeded e o payment failed para cancelar. Vou adicionar esses eventos aí é testar em produção. O negócio vai ficar guardando os eventos aqui. Você pode debugar por aqui. Agora vamos ver se rodou aqui o negócio. Não rodou coisa nenhuma. O que deu aqui? Faltou variável de ambiente, será? Que beleza. Stripe não configurado. Mas eu não configurei aqui em cima no negócio. Cadê os settings? Eu tenho que criar também como eu coloquei já o negócio aqui, ele tem esse segredo, né? Eu tenho que copiar lá. Então vamos pôr aqui na Stripe Secret Key, já botei. Stripe Webhook Secret, eu venho aqui editar. Não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Alterar detalhes. Cadê? Segredo da assinatura. É esse aqui, ó. Esse é o segredo. Clico em salvar e vai pedir para fazer o deploy de novo. Vamos ver se vai agora, né? Pronto, o build deu certo, mano. Agora nós vamos lá ver como que tá o sistema em produção. Vou dar um sign up aqui. Vou botar uma conta diferente. Vou colocar uma conta diferente. Vou ver se dá um usuário diferente. Beleza. Comece agora. Assinar o plano mais caro que eu quero embolsar toda a grana do barato. 4242. Assinar. Ele assinou. Agora ele vai voltar para a página. Foi para o dashboard. Posso gerenciar minha assinatura. Posso cancelar. Vou cancelar. E vamos ver se atualiza.